Muito bem, meus queridos. Ui, já começou? Chegou o dia. Já começou, que susto, velho. Esperamos um pouco pra fazer esse episódio. Mano. Pra ver como que o negócio ia se desenrolando. E agora estamos numa fase crucial. Então é por isso que convidamos hoje aqui meu querido Daniel Kepler, você que já é um colaborador aqui Monstro. do Deus Zebra / Central do Timão. Estamos aqui hoje com Carlos Teixeira, falei certo? Falou. Carlos Teixeira, Boa, um dos mano. idealizadores do Safiel. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Carlos Teixeira, português? Cara, eu tenho cidadania portuguesa, português do lado de pai e do lado da minha mãe, português e espanhol. Então eu tenho sangue ibérico. Aí, São tá vendo? vizinhos, né? Ali. O homem, um dos idealizadores, Isso, né? Não, isso. você não bolou tudo isso sozinho, né? Não, a gente é um coletivo de pessoas que pensaram junto o projeto, e hoje o projeto já é de muitos corintianos, né? Então, o projeto, nós estamos apenas conduzindo para deixar o projeto mais perfeito possível aos olhos do torcedor e aos olhos dos sócios do Parque São Jorge e aos olhos, obviamente, do mercado de capitais. Muito legal. Então mano. é por isso que a gente vai conversar hoje com ele aqui, meu querido Daniel Kepler, para destrinchar mais um pouco esse projeto que vem ganhando bastante força e começa agora a entrar num funil aí dentro do clube, passando também pela principal torcida do Corinthians, certo? Muito boa tarde, meu amigo Daniel Kepler. Boa Você tarde. tá de ressaca? Não, Mas eu fui pra balada ontem. fiquei cansado, Tá cansado. porque no dia dos Gaviões, inclusive, né, eu passei o dia inteiro na rua. Eu tive uma consulta médica em Santos às 8 da manhã. Caraca, Não tem um médico velho. mais perto? Mas eu tava fazendo em Santos já, eu precisava fazer essa última pra poder trazer pra cá, né? Boa. Aí meio-dia teve Armando Mendonça, então eu vim de Santos Ixi, correndo. esse aí Armando também. Mendonça. O Armando Mendonça. Dos Tá, uniformes. tá tendo que se explicar, hein? Exatamente. Ei, Armando Passei, Mendonça. ele ficou 4 horas falando praticamente, né? Que não pegou Aonde nada, né? foi isso aí? Foi na assessoria que ele tem contrato, lá no Itaim Bibi. Mas ele gravou por vídeo isso? Não, ou foi só... presencial. Tá. Eu vim pra São Paulo para isso. Lá de Santos, do meu médico. Tá. E aí eu passei a tarde lá, praticamente. Almocei 6 horas da tarde. Aí depois fui pros Gaviões, né? Pra acompanhar seu Carlos, né? Todos estavam. Quanto tempo ficou lá? Foi longo lá no Gaviões, não? Pô, durou umas 4 horinhas, né? Caraca. Durou. Mais ou menos. E depois teve aquela resenha, depois da Teve o apresentação, pós, né? exatamente. Muitos papos interessantes lá depois. Caraca, que Eu saí de legal, casa às 3h20 e voltei às 2h. Ninguém fica milionário deitado na cama. Impossível. Não, mas daí eu fico com cara de cansado, né? Não tem problema. Esse é o Deus Zebra, meu parceiro Alan tá aqui. Vamos começar o papo Tamo com o junto, Carlos Alfinetinho. Teixeira, um dos Perdi a idealizadores voz. do Safiel. Em nome da Betsul, apostou, ganhou, sacou, meu querido Alan. Uou. Faça o seu jogo com responsabilidade, apenas para Legal. maiores de 18 anos. Isso é muito importante falar. E lembrando que na Betsul tem cashback todos os dias, tá certo? Então faça teu jogo lá, aproveita. É pra se divertir, tá bom? Isso. Mas com responsabilidade, o QR Code vai ficar aqui na tela durante o programa inteiro. A Betsul, nossa parceira aqui do Deus Zebra Cast, tem super odd do Alfinete também, todo jogo do Ô, você Corinthians. acerta todas, hein, É velho? lógico. Caraca, Vem mano. comigo, Você filho. é foda, Vem filho. comigo. Você acerta Vem mesmo, comigo, mano. Kepler. O Vem homem é brabo. comigo. O homem é brabo. Acorda, homem! Vamos! Acordado. Vamos, esse é o Deus. jeitão dele mesmo, tá enchendo o saco. É isso aí, Betsul, sua bet de norte a sul. Daqui a pouco a gente fala dali de Travel e vamos começar o papo com o Carlos Teixeira. Primeiro agradecendo por você tirar um tempinho pra vir aí, Carlos, pra gente trocar essa ideia aí. Importante pro torcedor corintiano, né, que tá meio, né? Tá sofrendo, Tá né? deriva. Tá deriva, cara. Não, eu que agradeço, um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo. Legal. Carlos, antes da gente começar falando de Safiel, eu queria conhecer um pouco da pessoa física. Claro. Por onde Conta a você tua quer história aí. começar? Pode contar a tua história aí. Sua história. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Resume aí pra Barbacena. gente aí o teu perfil aí. Fenete, vamos começar então do começo, mas bem rápido aqui, Sim. tá? Eu sou o filho mais velho de uma família de classe média. Éramos 3 irmãos, o caçula infelizmente faleceu, ele faleceu naquele voo da TAM, aquele que vinha de Porto Alegre para São Paulo. Poxa, eu vi o Caramba, documentário cara. disso aí, meus sentimentos aí, viu? É, meus sentimentos Tudo bem, também. cara. É. Foi triste, mas já passou. E ficou eu e meu irmão do meio. Meu irmão do meio, filha da mãe, é palmeirense. Né? Eita. Mas meu pai, meu avô, corintianos. Então, eu fui criado ali
num bairro também de que a gente jogava futebol na rua, que a gente ia para estádio com os amigos e tal. Então eu tive uma infância bastante... Qual bairro? Pirituba. Pirituba, Isso. na perna minha, onde eu moro, do sul da freguesia. Pô, você é da freguesia? Da freguesia do Ó, Porra, então, pertinho ali. Não é da Tamo freguesia, junto, né? Tamo junto. Tamo cara, junto. Ele não é da freguesia? Ele tá É. mentindo? Eu sou da freguesia. Sou da freguesia. Ele é Hoje do, eu sou. do Limão, é isso? É que eu vim do interior, mas hoje eu sou freguesia legal, do Ó. legal. Então eu tive uma infância bastante, vamos dizer assim, rica, cara. Né? Jogar bola na rua, jogar contra, ir no estádio, etc, etc. Você tá com quantos anos? Eu tô com 54, tá? Eu comecei cedo a minha carreira profissional, eu abri a minha empresa com 19 anos, casei com 21. Tenho Separou com 22? Não separei, cara, não Tô separei, brincando. não separei. Foi uma construção grande, a gente era namorado de adolescência, assim. Que sabe? legal. Uma história longa. A empresa do que você montou? Tecnologia. Né? Eu fiquei 31 anos à frente da companhia, então ali perto dos 50, um pouquinho antes, começou a me dar uma crise de meia-idade, assim, violenta, cara. Eu não queria mais continuar fazendo, né? Eu sempre digo, putz, eu não vou ficar os próximos 30 anos, que provavelmente vão ser os últimos que eu tenho saúde, fazendo o que eu fiz nos 30 passados, né? Então, graças a Deus, a empresa teve muito sucesso, consolidei bastante minha vida. É a mesma empresa até hoje? Mesma empresa, cara. Ó, Que mesma legal, empresa. velho. Mesmo Não é nome. fácil, hein? Pra quem já teve Porra, empresa. mano. E ele montou menininho, Não né, é velho? fácil, Novinho, cara. né? Exato. Ser empresário- Tijolinho por tijolinho. Ser cara. empresário no Brasil é uma mágica. E aí eu fiz a minha sucessão na companhia, continuo acionista, continuo sócio, faço parte do conselho, né? E aí eu tava falando pro Daniel, eu dei um salto de fé, cara, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu simplesmente abri espaço na minha vida para o novo, né? E de repente pintou esse projeto aí do Corinthians. Pra relaxar um pouquinho. Pra... Ele resolveu falar de pra política, não tem emprego. arrumar confusão, pra não ter... Né? Escolheu a coisa, em vez de, não, vou pescar, não, vou montar essa fiel. Meu irmão queria que eu fosse pescar. Ele falou, você é louco, vai pescar, cara. Ele usou exatamente essa expressão. Então é isso. Não tenho nenhum... Não sou sócio do Corinthians ainda, né? Espero me tornar em breve. O projeto nasceu de torcedores, porque, putz, eu estava muito incomodado com a situação do Corinthians. Aí a gente já está falando de há 3 anos atrás. Tá. Tá? 2, Então 3 você é anos um atrás. cara que é o torcedor comum. Sou um torcedor Você comum, cara. não é um torcedor de frequentar o Parque São Jorge, que Não, conhece o não, pessoal lá, não, nada. Não, comecei a conhecer um pouquinho do Parque São Jorge de uns meses para Tá. cá, quando a gente desenhou o projeto e ele começou a tomar corpo, né? Então, somos torcedores ali o grupo que trabalha hoje, né? Além dos idealizadores que começaram, o grupo cresceu, a gente tem mais colaboradores. Você fez faculdade? Se formou, não? Cara, não. Eu fiz colegial técnico, Tá. fiz escola técnica É federal. outro caminho que Aí é eu comecei interessante também. cedo, mas depois eu fiz um curso de 3 anos em Harvard, um curso para donos e Já presidentes dá uma de empresa. humilhada em nós e... Eu não sei nem falar, Harvard. Não sei nem falar isso aí. Mas eu tenho muita experiência. Não, mas é só para entender a tua formação. Sim. E então, quer dizer, nós somos lá todos torcedores, cada um com experiência, né? Empresários, gente do mercado financeiro, advogados, publicitários. E estamos com o projeto na rua há 6 meses, lapidando ele junto com a torcida corintiana, deixando ele, como eu falei no começo, bom aos olhos do torcedor, aos olhos do associado do Parque São Jorge e aos olhos do mercado de capitais, porque é um projeto de profissionalização do Corinthians. Eu Com quero investimento, entender né? bem isso aí, porque eu acho que eu represento bem a maioria das pessoas. Sou um total ignorante nesse assunto. Eu acho também. que esse é, tá, entendeu? Desde que E ele eu acho que entender esse é o mesmo. grande desafio Legal. de vocês. Vamos lá, vamos né? lá, legal. Então, Dani, a hora que você quiser, pode ficar à vontade aí, pode interromper a gente, que a gente fala pra caramba também. Ô, Carlos, que dia que surge a ideia da Safiel? Você estava num bar, você estava na empresa, vocês vinham trocando ideia. Quando é que isso daí surgiu e quando deixou de ser um devaneio para ser uma coisa estruturada, organizada, no papel, virar um projeto de verdade? Essas 2 etapas aí. Legal, muito legal a sua pergunta, Alfinete, porque o projeto começou da seguinte forma. Eu comecei a acompanhar mais o Corinthians
Quando eu digo acompanhar mais, é a parte extra-campo, né? Porque ali no campo eu sempre acompanhei. Porra, corintiano você sabe como nós somos, né? E aí, nesse momento da minha vida, que eu estava ali já me desligando da empresa, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos problemas do Corinthians. E, de alguma forma, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, ver se há alguma forma de ajudar ou não, né? Quando os Gaviões da Fiel lançaram a campanha de doação, eu fiz uma doação eu apresentei o lançamento. Eu fiz uma doação expressiva e meu nome figurou entre os maiores doadores. Vou mandar mensagem pro Caselli lá para ver se é verdade. Que legal, Carlos. Da hora, mano. Legal. Legal pra caramba. E aí, algumas pessoas começaram, que constavam ali entre os maiores doadores, começaram a se procurar. Né? Ah, tá. Caramba. Surgiu ali negócio. Porra, tô vendo aqui o seu nome, tô vendo que você fez uma doação grande... A gente está juntando aqui um grupo de grandes doadores. Se a gente sentar, se conhecer... Então vem do projeto... Nós somos filhos da vaquinha dos Gaviões. Olha só. E ele é embaixador do negócio. Pois cara. Eu vi sua foto lá no site. Mas eu que fiz o evento de lançamento junto com o Ale, com o Fantasma, com todo o pessoal lá. Interligou tudo. Eu fiz a apresentação com muito orgulho legal, da vaquinha. Cara, sensacional. E eu fui um doador super... eu engajei muito na campanha, não só eu doei, eu fiz minha esposa doar, meus 2 filhos doarem, amigos, né? Alguns doaram, outros não, enfim. E aí esse grupo de maiores doadores organizou um encontro. Tá. Organizou um encontro. Vamos se reunir? Eu falei, vamos se reunir. Pô. E aí a gente marcou uma reunião, eu não sei a data exata, mas foi em fevereiro desse ano. A gente foi fazer uma reunião num escritório, num coworking ali na Avenida Paulista. Tinha o que na sala, Alfinete? Umas 12 pessoas, mais ou menos. Tá? E ali foi o começo. Então a gente começou a discutir. Todos vindos da vaquinha. Todos vindo da vaquinha. Ou de conhecidos da vaquinha. Eu sou doador, mas estou trazendo um cara aqui que eu acho que quer ajudar, que tem potencial, né? Ninguém dessa turma ligado ao clube. Ninguém ligado ao clube. A gente tem no nosso grupo o Maurício Chamati, que foi uma pessoa que já era sócio do Corinthians e, vamos dizer assim, patrocinou o Corinthians na gestão do Ilho, apoiou o Augusto na eleição, né? Mas era o único ali do grupo que era muito, assim, que era sócio. Tinha né? uma pessoa que tinha já alguma ligação, isso, tá? Alguma ligação. E aí a gente começou a partir dessa primeira reunião de uma folha em branco, o que a gente pode pensar? Né? E o modelo Safiel não estava na mesa nesse começo, porque a gente não tinha a menor ideia disso, né? Então, o que a gente começou a debater ali no começo é, vamos... Aquela coisa tradicional. Vamos nos tornar sócio aqui, vamos esperar 5 anos, vamos nos eleger. Um brainstorm. Um brainstorm. Mas aí o primeiro brainstorm foi no sentido de um projeto político mesmo. Né? E nos moldes atuais. Nos moldes atuais. De novo, o que dá para fazer? Dá para ficar sócio, esperar 5 anos, ganhar votar... 2 mandatos de conselheiro. Na prática ia demorar 10 anos. Demora demais. Né? Então, de um lado, a gente viu que essa barreira era altíssima e não era viável, porque a situação do Corinthians não vai aguentar 10 anos. Cara, que é uma coisa que eu acho que tinha que entrar lá nessa mudança do estatuto que ele está falando aqui. O quê? Porque não adianta nada você mudar 500 coisas no estatuto do clube e continuar nesse mesmo modelo. Porque daí sempre vão ser as mesmas pessoas que vão poder se eleger. Você vê quando tem gente nova que quer entrar no clube, o cara fala, mas eu tenho que ficar lá 10 anos. Tenho que ganhar 2 mandatos de conselho para eu poder me candidatar. Então vão ser sempre os conselheiros que vão tomar... Né? Isso eu acho que talvez tivesse que mudar, a gente pode falar disso daqui a pouco. E aí, então, Alfinete, a gente chegou a montar um projeto político, gastamos aí uns 45 dias montando esse projeto político, chegamos à conclusão que era totalmente inviável, quer seja pelo tempo, que a gente acabou de falar agora, quer seja também porque ali já dava para perceber, Alfinete, com a nossa experiência de gestão de grupo, de conflitos, já dava para perceber que o ambiente político do Corinthians era tão confuso que adentrar ali dentro e se manter diferente seria muito difícil. Né? Então a gente viu nisso uma oportunidade de propor algo vindo de fora. Né? Então vamos propor algo que venha de fora, não de dentro.
Aí nós olhamos para alguns pilares para poder estruturar o projeto, né? O primeiro pilar é o pilar da dívida corintiana, ou seja, a dívida corintiana está de um tamanho e de um porte tal que o Corinthians vai precisar se abrir para algo que seja na linha de uma SAF. Vocês fizeram o levantamento da dívida nessas reuniões? Sim. Conseguiram os dados Sim. corretos? Tem muito dado público, né, sobre balanços que o Corinthians publica, reportagens, a gente se ancorou. Mas publica, Dani, certinho o clube, essas dívidas? Publica? 3 bilhão mesmo? Tá em 3 bilhão? 2,7 no 2,7. momento. Mas a gente pode confiar nessas publicações do clube? Cara, Então, existem empresas de auditoria que elas atestam os balanços, né? Isso não significa que eventualmente alguma coisa possa estar fora, né? E tenha que ser corrigida, né? Como aconteceu, por exemplo, nesse primeiro balanço do Augusto Melo, né? Ele apontou ali no balanço que 100 e tantos milhões de reais não eram dívidas dele, mas a auditoria atestou isso, mas pode ser uma narrativa, de uma certa forma. Tá, mas porque os números que eles chegaram à conclusão ali para montar o projeto bate mais ou menos então com é o que a você realidade. coloca mesmo, 2,7 por volta. Alfinete, existem vários relatórios de empresas que passaram pelo Corinthians, inclusive o último da Ernst Young agora, deixou muito Exatamente. claro. O Corinthians ou faz uma RJ ou vira SAF, quer dizer, não tem como, o Corinthians não tem como prosseguir sem uma mudança, uma injeção de capital muito forte ali, tá? Então a gente olhou para esse pilar e viu que era inevitável acontecer alguma mudança. O segundo pilar que a gente olhou é o pilar da legislação brasileira. A legislação brasileira ela se modernizou muito. Então o governo está incentivando os clubes de futebol, induzindo, acho que é o termo melhor, tá? Está induzindo os clubes de futebol a virarem empresas, cara. é verdade. Isso por quê? Porque quando vira empresa, o governo tem mais certeza que o imposto vai ser pago, o governo tem mais o governo tem mais convicção de que a gestão vai ser mais séria, né? Porque quando o dinheiro tem dono, ele é melhor cuidado. Normalmente, quando o dinheiro não tem dono, ele vai parar nas mãos erradas. Fica sendo né? dividido, né? Para todo mundo. Ele vai parar nas mãos erradas. Então, a gente olhou para a dívida, a gente olhou para a maturidade da legislação brasileira e para a indução que o governo estava promovendo para os clubes se profissionalizarem. A gente viu que era inevitável o Corinthians virar SAF. Nesse ponto, a gente olhou para esse cenário e disse, tá, mas se virar SAF não vai ser uma SAF de dono, tem que ser uma SAF de torcedores. Por que vocês chegaram nessa conclusão? Cara, pela história corintiana, pelas nossas raízes populares, pela nossa democracia, pela identidade que o corintiano tem com o clube. Quer dizer, o Dr. Sócrates tem uma frase célebre dele, que ele disse que o Corinthians é o único, é a torcida que tem um clube, né? Todo o restante é um clube que tem uma torcida. Então a gente viu que identitariamente não faria o menor sentido o Corinthians virar uma SAF de dono. Né? Então daí surgiu o nome Safiel, que é uma SAF da torcida, né? E aí nós fomos trabalhar um pouco a parte técnica do projeto, que aliás o Daniel conhece muito bem, a gente já fez 2 entrevistas, essa é a terceira. Esse nome vocês registraram? Registramos. E aí, quer dizer, para dar um paralelo para o torcedor, uma aproximação assim que eu acho que é bastante precisa, né? A gente se inspirou muito no modelo do Bayern. No Bayern de Munique, o Bayern passou por uma crise muito semelhante ao que o Corinthians está passando agora, pelo menos do ponto de vista financeiro, né? Quando ele construiu o estádio dele, olha a coincidência, né? Foi na construção de um estádio. E aí eles criaram uma associação nova, separaram da associação original, né? E os torcedores admitiram nessa associação o mercado também. Quer dizer, você tem uma associação nova, separada da associação original, onde os torcedores votam, mandam, e você tem a participação de algumas empresas também em sociedade com os torcedores. Tá? E num modelo de governança absolutamente profissional e acima de qualquer, vamos dizer assim, de qualquer possibilidade de captura política, como normalmente acontece em clube associativo. Aí não é só uma exclusividade do Corinthians, é qualquer clube associativo. Tá? Então, o que é a Safiel? A Safiel é um projeto de separação das propriedades de futebol que hoje estão no clube associativo para uma nova empresa. Essa nova empresa já nasce no regime de SAF. Tá?
E essa empresa ela tem 2 sócios. Ela tem o clube associativo, que hoje detém 100%, mas aqui na Safiel ele vai admitir os torcedores como sócio, né? E essa nova empresa nasce como uma grande corporação futebolística. Então a ideia é, numa passada só, resolver as dívidas, incluir o torcedor como dono, não mais no coração, mas agora no papel também, tá? E criar aqui um modelo de governança absolutamente exemplar e em linha com as grandes empresas que atuam em mercados abertos. Tá? Então, com isso, a gente tira o Corinthians dessa situação lamentável em que ele se encontra, incluímos o torcedor como dono, evitamos a SAF de dono, que tem vários problemas, a gente pode falar sobre os problemas aqui também ao longo da entrevista, né? E colocamos o Corinthians em linha com os grandes clubes europeus que acessam capital e que fazem uma gestão de verdade profissional, tá? Então, em poucas palavras, essa é a história do projeto e é isso que a gente busca. Legal. Eu acho que a gente tem que entender como vai funcionar a compra, né? Ação que fala, né? Isso. A compra da ação, a divisão, quem que vai mandar e tal. Isso acho que é a segunda parte da história. A primeira parte da história aí quero usar muito o Dani para isso. Porque eu acho que a gente tem que falar do clube aqui, sim, né? A ideia certeza. acho que é essa, né? Separar o clube social do futebol seria uma coisa que é o ponto de partida. É o ponto de partida do projeto. Na minha visão, não é uma coisa tão simples. O Dani pode me ajudar aqui e aí vai explicar melhor. O clube ele tem os direitos. O escudo, por exemplo, pertence ao clube, né? O distintivo. Né? Ele pertence ao clube. O distintivo do Corinthians, na década de 30, foi inserido o remo, a âncora, que não é um esporte, que não é o futebol. Né? Então, ele tem no seu escudo lá um outro departamento, né? Que era o departamento que acho que nem existe mais. Existe. Né? Ainda existe? Está em atividade ainda? Mas é utilizado ou não? Sim, competitivo e tudo. Tá, eu não lembrava disso. Então, Sim. um motivo a mais para a gente discutir isso. Então, a gente tem no escudo mesmo um outro departamento no escudo que estaria separado. E isso seria separado de maneira gratuita? O clube social ficaria sem receber nada pelos direitos, por tudo que tem? Aí eu queria que o Dani me explicasse isso. Qual é hoje o valor que tem o clube social? Ele dá prejuízo? Futebol banca quanto? Quanto tempo foi ao contrário? Vamos fazer um raio-x disso antes da gente partir para a segunda etapa. Porque é muito fácil falar, não, vamos separar o clube, mas tem coisas que precisam ser... Eu só vou dar um spoiler, né? A gente pensou em tudo, tá? Mas a gente chega lá. Vai lá, o Dani me ajuda e aí você pode ir complementando. Sim. Cara, durante muito tempo o clube social financiou o futebol, sim. A gente precisa ter em mente que o futebol profissional, ele só vai surgir aqui no Brasil na década de 30, mais ou menos, né? Antes disso, o futebol era amador e, inclusive, punia jogadores que recebiam algum tipo de remuneração para poder jogar, né? E mesmo depois da profissionalização, ainda é uma profissionalização muito incipiente, ali até meados de anos 60, anos 70, talvez, que é quando empresas começam ali a se envolver patrocinando, por exemplo, colocando logo na camisa. Então, durante muito tempo, o clube social ele foi o carro-chefe do futebol e ajudava ali a financiar, até porque o custo do futebol também não era tão grande quanto hoje. Verdade. Mas a gente passa aí nas últimas décadas por um processo onde a valorização dos ativos do futebol, de um modo geral, começam a crescer de uma forma muito rápida, exponencial praticamente. Então os custos aumentam muito, mas também o valor agregado sobe muito. Então isso fez com que o futebol ele acabe se valorizando muito no Corinthians e o clube social acaba deixando de ser ali o sustentador, né? Hoje, qual que é o cenário que a gente tem? A gente tem uma situação ali de operacionalização do clube social um pouco deficitária, ou seja, falta dinheiro. O clube social gasta mais do que arrecada. Você tem noção dessa diferença? No balanço do ano passado, o déficit operacional do clube social foi de aproximadamente 31 milhões de reais. Mas tem uma outra questão. Isso é anual? Por volta dele, isso. Gira em torno disso. Aumentou um pouco nos últimos anos,
principalmente porque o clube social ele tem sido muito usado politicamente, como cabide de Pô, emprego, demais. para poder ali colocar apoiadores de Eu gestões, sei para bem, poder vi votar. isso de perto já. Pois É é, festa então. pra cacete. Então, a gente pode falar que o clube social hoje gasta mais do que poderia gastar, mantendo o mesmo padrão, digamos assim. Nesse balanço, quanto que o clube social arrecada? Você tem essa informação? Eu acho que talvez por volta de 40, 50 milhões, mais ou menos. E aí a operação toda gira em torno de 80, então. Mais ou menos. Mas tem uma outra questão que está ali. Então, mas não, o clube social, aí você vê, né? Ele arrecada 40 milhões. Ele arrecada. Né? E Ele a gente tem arrecada. que- Talvez, se fosse melhor administrado, poderia dar lucro. Né? Não Esse é um precisaria, com certeza. não precisaria Com tirar certeza. mais 40 do futebol. Sim. É a primeira. Você tá vendo como a hora que a gente começa. Esse é um dos Colocar pontos. na balança, Esse é um dos né? pontos. Porque eu vejo muito torcedor falar sobre como que a falta de gestão atrapalha o futebol e faz o futebol perder dinheiro. Mas isso é pior ainda para o clube social, porque o futebol ele tem uma visibilidade que é inerente dele, que é o tamanho dos jogadores e a visibilidade Sempre do vai ter um clube. retorno esperado. Sempre vai né? ter um retorno, É. vai ter a grana dos torneios, dos patrocinadores. Mas, pô, e a natação do Corinthians, que já foi super tradicional, que se você não trabalhar bem a natação, por exemplo, como é que ela vai ganhar dinheiro? A natação do Corinthians é uma modalidade muito legal. Sim. No Parque São Jorge, no clube, toda vez que tem evento de natação, Lota, né? lota. O que tem de Alfinete, competição e lá, basquete e futsal também, Futsal cara. tá- futsal também, tá que tá voando. perigando. Vale pra tudo, vale Futsal pra tá tudo. voando aí no Então, uma boa Corinthians. gestão seria capaz de fazer o clube social ele se tornar melhor, né? Monetizar os espaços dentro do clube, trazer name rights para as arenas, para a piscina, para o Isso. Parque São Jorge, sabe? Teria coisas a se fazer, mas depende de uma boa gestão. Então, o clube social ele é tão vítima quanto o futebol da má gestão. Além disso, tem o outro lado que é a dívida, né? A dívida hoje do Corinthians, ela está gerando aí em torno de 300 milhões de reais por ano só de juros. Não é nem a dívida, é os juros. E parte dessa dívida e parte desses juros também é alocado no clube social. Então, por exemplo, ano passado, o déficit total do clube social foi 112 milhões de reais. Caraca, embutido velho. juros. 31 milhões da operação E os juros e batidos. 70, quase 80 de juros. Caraca, velho. Então o pessoal fala, o clube social acabou, não tem como. Tá, claro, porque os juros também comem tudo, né? Não tem o Então, que fazer. na sua visão, na visão de vocês, qual seria a maneira justa de separar o futebol do clube social? Porque fecha o clube social? Tá, não. Deixa eu pegar aqui, depois o Dani complementa, tá? Eu acho muito legal esse bate-bola, porque ele tem uma visão muito boa do clube também, né? Então, primeira coisa, Alfinete, essa separação, ela é uma separação que o clube associativo ele vai receber ações dessa nova companhia. Tá? Então, não é que o clube associativo está vendendo o futebol. O futebol está sendo migrado para uma nova empresa e o clube associativo está admitindo o torcedor como sócio dessa nova empresa, ok? Sobre escudo, marca, né, não vai fazer parte da transação. A SAFiel, a SAF dos torcedores, vai pagar ao clube associativo royalties pelo direito de usar a marca Corinthians no futebol e explorar isso comercialmente. Tá. E o clube associativo, ele pela lei da SAF, ele já tem o direito, independente de quantas ações ele tenha, ele já tem o direito de veto sobre qualquer alteração que fira algum símbolo histórico da associação original. Tá? Então, o pagamento desses royalties, inclusive, serve para resolver o déficit operacional que o clube associativo tem. E tem alguma porcentagem que vocês imaginaram Tem. para isso? Qual seria? Tem. No mínimo, o que falta, né? Para complementar. No mínimo, o que falta. E depois, alguma coisa escalonada de acordo com o faturamento da Mas SAFiel. aí, quem vai continuar tomando conta do clube associativo? Aí são os sócios. E aí pode continuar dando esse prejuízo que está dando hoje. E pode aumentar esse prejuízo. Pode, por isso que é importante que o clube associativo também Então, mas aí não tem... use essa fiel como uma oportunidade, que olha, agora nós não vamos ter mais dívida. Além de não termos mais dívida, nós teremos fluxo novo de capital. Isso não pode piorar para quem clube não está associativo? querendo... Não, para quem não está querendo levar o negócio lá muito a sério, falar, agora podemos gastar aqui, pô. Porque tá vindo dinheiro do Safiel, vai pô. repor. Então, mas é por isso que é importante o clube associativo ter bons gestores. Porque no final do dia, hoje, no modelo que está aí, a dívida chegou num tamanho tal que o clube associativo vai travar. Eu não tenho detalhes, mas eu imagino que falte dinheiro, né,
Daniel? Estavam até falando de fechar o futsal, certo? Fechar o futsal também. Foi Já falado se falou isso nos bastidores semana. sobre fechar o basquete. E isso que você está falando, Alfinete, você tem que falar para quem é contra a reforma do estatuto, por exemplo. Porque a gente tem hoje um estatuto que é o estatuto que permitiu o clube chegar nessa situação. Muito por conta do fato dele ser um texto de 2008, quando não tinha lei da SAF, não tinha lei geral do esporte, os mecanismos ali para você poder, por exemplo, atacar o patrimônio de dirigente que fizesse má gestão não eram tão fortes quanto são hoje. Então, hoje está se tentando ali criar um texto para a reforma do estatuto que crie todos esses gatilhos, né? De você punir dirigente, de você forçar ali até uma diretoria profissional dentro do clube social. Tem muito conselheiro, eu já vi criticando, por exemplo, que o estatuto, a reforma prevê ali remuneração para os diretores do clube. Mas ora essa, então qual que é a ideia? Continuar com os diretores sem receber salário, trabalhando por voluntariado, tirando dinheiro de outros lugares para poder compensar? Não pode ser assim. O clube ele tem que se profissionalizar, inclusive para receber o dinheiro de uma SAF e gerir bem esse dinheiro. Até porque a SAFiel também tem a taxa de sucesso, né? Tem. No final do dia, né, Daniel e Alfinete Alain, a SAFiel é uma oportunidade nova para o clube associativo se restaurar também. Financeiramente, a situação vai ser resolvida, mas como o Daniel disse, é preciso que ali também tenha uma boa gestão. E eu acho que a separação do futebol, eu não sei se o Daniel concorda comigo com relação a isso, mas eu acho que a separação do futebol do clube associativo, ela de alguma maneira, ela atrai pessoas mais vocacionadas aos esportes amadores a estarem à frente da gestão do clube social. Você concorda com isso? De uma certa forma, você tira o peso da responsabilidade de gerir o futebol, né? Isso já traz um pouco de... Sim, e afasta pessoas que estão ali só por conta do futebol, sim. entendeu? Mas, honestamente, Carlos, eu acho que... Eu realmente penso isso. Eu penso que o momento desse debate já foi, sabe? Eu acho que o bonde dessa discussão já passou muito tempo. Passou lá na época que o Flamengo começou a se reestruturar, por exemplo. A gente não tem mais tempo de pensar nisso. Como que o Flamengo faz hoje, futebol e clube social? Não, o Flamengo, o case do Flamengo ele é um pouco diferente porque ele começou a fazer esse trabalho há muito tempo. Já é um trabalho aí de reestruturação que tem 12 anos já, né? E o Flamengo, os sócios do Flamengo tiveram a coragem que os sócios do Corinthians nunca tiveram, né? De pegar uma diretoria que jogou a real para eles, que foi a diretoria do Bandeira de Melo. Isso. Jogou a real sobre qual era a situação, o que ia acontecer e o que tinha que ser feito. E eles fizeram isso num momento do futebol em que ainda dava para fazer isso sem depender de resultado esportivo. Porque as premiações não eram tão altas, porque o dinheiro para manter o futebol não era tão grande. Então o Flamengo pôde ali ficar uns 2 aninhos mais ou menos com um time bastante mediano, porque ele cortou assim Deu um na passinho carne. para trás, né? Fechou Deu um também passo pra muitos trás. esportes amadores. Sim, cortou ali um pouco Cortou a na carne. verba de algumas modalidades olímpicas, inclusive, né? Não chegou a fechar, por exemplo, a ginástica, mas diminuiu bastante. E aí o Flamengo só volta a começar a investir no futebol no 3º ano desse trabalho, que foi lá em 2015, começando pelo Guerreiro. Quando eles tiraram o Guerreiro da gente. Tiraram o Guerreiro do Corinthians. Mas R$1 isso milhão aí de reais, isso, salário, já né? tinha 3 anos de trabalho ali, né? Onde o Flamengo fez uma auditoria, uma puta de uma auditoria externa para poder ver quanto que devia de verdade, começou a organizar as finanças. É um trabalho que hoje em dia a gente não tem mais tempo de fazer. Porque hoje em dia, se você não tiver um time competitivo, você não ganha dinheiro. Você não ganha dinheiro. Com Mas, certeza. mas no Flamengo, o clube social e o futebol estão juntos. Hoje estão juntos Por porque enquanto. eles fizeram um trabalho lá atrás que hoje permite. Mas eu acho que em 27, quando a reforma tributária começar a vigorar e a SAF começar a ser 50 milhões de reais por ano mais barato que um clube social, No caso do Flamengo, vai dar 100 milhões. Né? 100 milhões. Não vai ter como. Não vai ter como. Eu tô percebendo um movimento, eu posso estar errado, eu tô achando que os caras estão acelerando para reformar o estatuto justamente no momento de crescimento de SAF. A gente vê que a SAFiel vem crescendo nas redes sociais e tal, e parece que eles pegaram, eles viram, né, esse crescimento da SAFiel nas redes sociais, estão começando a movimentar para tentar mudar, reformar esse estatuto agora. Será que não é por isso que eles estão tentando reformar esse estatuto agora? Eu vou ter que te rebater, porque a reforma do estatuto no Corinthians ela se deu início... Bom, o movimento por uma reforma começa desde 2017. Né? Antes da pandemia, né? Uhum. Antes já se falava sobre isso. Uhum. A gestão do Andrés deu uma travada em alguns momentos, depois a pandemia encerrou esse assunto.
Na gestão do Willian em 2022 foi feita uma mini reforma de alguns artigos ali para poder adequar ele às questões tributárias que eram necessárias. Mas na gestão Augusto, desde fevereiro de 24, já tem uma constituição de uma comissão de reforma estatutária para poder trabalhar esse texto. O cronograma inicialmente previa que ali até agosto, mais ou menos, fosse discutido o modelo da reforma para ser votada no final do ano passado. Mas tinha um impeachment no caminho. É verdade, é verdade. O impeachment travou completamente esses debates, porque geraria uma insegurança jurídica muito grande você mudar o estatuto enquanto você está debatendo a cassação de um presidente. Porque aí você vota o estatuto novo e você coloca o estatuto novo. Se ele tiver alguma brecha ali que permita ali, por exemplo, Augusto se defender, qual estatuto vale para Augusto? O velho ou o novo? É verdade. Ele está no meio do Fica processo. uma brecha. Não haveria como fazer. Não faz sentido. O impeachment ele atrasa muito a reforma e quando Augusto é cassado finalmente em agosto desse ano, é quando o Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, retoma o cronograma, faz um novo cronograma para poder encerrar tudo esse ano. Por que esse ano? Segundo ele, né? Porque ano que vem é ano eleitoral no Corinthians. Para começar o ano limpo. Isso. Já Já poder tudo ter as regras bem estabelecidas. Para não ter nenhum risco ali de alguém ameaçar o processo eleitoral no final do ano que vem, dizendo, mas... Desqualificar por causa do... Ficar burlando. Tá certo. Então, a corrida de agora é pelo impeachment, sobretudo. Agora vamos entender. Sim, eu só queria para concluir esse ponto do... Olha, não é só o futebol que a gente precisa salvar, a gente precisa salvar o associativo também. Nós, né, como idealizadores da Safiel, a gente concorda muito com essa visão. Tá? Quer dizer, não é só cuidar do futebol, é cuidar do clube associativo também. Então, o que a Safiel vai poder fazer? Vai poder garantir fluxo financeiro para o clube social e vai poder, obviamente, disponibilizar para o clube social práticas de gestão, dividir processos, sistemas, tudo que a gente puder fazer como irmãos do clube social, faremos na Safiel. Vai caber aos sócios elegerem bons dirigentes no clube associativo. Sim. E reclamarem um clube melhor gerido também. Né? Porque lá no clube social, nem todo mundo está necessariamente tão preocupado com o futebol como o torcedor corintiano comum está. Muitas vezes você é sócio porque você quer usar a piscina, porque você quer que seu filho... Nem torce pro Corinthians. Ou não torce pro Corinthians e tal. Sim. Então, assim, é isso. E é importante deixar muito claro para os sócios que estão assistindo, né, o podcast. A Safiel respaldará financeiramente o clube associativo e o clube associativo poderá seguir mais forte com, obviamente, quanto melhor forem os dirigentes, melhor, mas a parte financeira, a parte, vamos dizer assim, orçamentária estará resolvida com fluxo adicional de aporte da SAF para o clube associativo. Isso vai estar tudo em contrato. Tudo no contratinho. Se Acho precisar, nós vamos dar o suporte. Não, se precisar, não. Vamos ter o negócio. Independente de vamos precisar, ter a parceria. Essa parte já ficou clara. Pô, né? legal, pra igual caramba. o esquartejador. Vamos por Vamos partes. por partes. Né? Essa primeira parte, por que você está rindo? Pensei numa coisa que eu não posso É falar. melhor não falar. velho. Não posso falar. É melhor não falar. Então, acho que essa parte já está bem clara aí. Eu acho que o grande lance hoje é isso. A gente entender cada bloco do negócio, entendeu? Isso, Para as pessoas poderem tomar a sua decisão e, né, e poder apoiar ou não, mas sim. tem que ficar muito claro, porque é uma coisa um pouco complexa para a maioria das pessoas. Acho que quanto mais for conversado, mais for falado, mais claro vai ficando. Verdade. Né? Em nome da Lead Travel, meu Lead querido Travel, Alan Dorazzi, o seu negócio é importante, viaje com tranquilidade Sempre. e sem estresse, meu querido Carlos Teixeira. Você Opa, tô que tem vendo a sua aqui. empresa, vai fazer uma viagem, vai levar os teus funcionários, vai fazer uma viagem empresarial. Pronto. Se não tem a Safiel, tem a Lead Travel, que é o quê? É o que ele está falando, organizar. Verdade. Organizar o fluxo de caixa, organizar a viagem, o bilhete, a emissão do bilhete, a reserva. Tem que fazer tudo com quem sabe. Lógico. Então, leadtravel.com.br para sua viagem com maior eficiência e menor custo. Isso sem Esse estresse, é o segredo da vida. sem estresse, sem Esse é o que estresse. todo mundo quer. Ali- Praticidade. Exatamente. Ó, e com profissionais que tá faltando lá no Parque São Jorge. Ave Maria. Minha Pois é. Nossa Senhora. Né? Pois é. É isso aí. É a falta do senso de urgência no Parque São Jorge. leadtravel.com.br. O QR Code da Betsu também aqui, durante o programa todo, nossa parceira aqui, Grande sua Betsu. Bet de norte a sul. Meu querido Carlos, agora vamos para a parte da Safiel. Como funciona na prática? Os caras lá assinaram, passou. E aí? O que vamos fazer? Bom, como é que a Safiel funciona?
a Safiel ela tem 3 camadas muito bem definidas. A camada mais alta é a camada dos proprietários. Então a gente já viu que os donos são, de um lado, o clube associativo, que vai receber ações da Safiel, e do outro lado, centenas de milhares de torcedores corintianos que estarão agrupados numa empresa veículo. Tá? Então você tem dois blocos aqui. O bloco do clube associativo com os seus sócios e o bloco da holding de torcedores com centenas de milhares de torcedores. Então essa é a primeira camada, a camada de donos. Depois você tem uma segunda camada, que é o que a gente chama uma camada de governança e de estratégia. Então eu vou falar, já volto para falar dessa camada. E depois você tem a terceira camada, que é a camada executiva. A camada dos diretores ali, do CEO. Tá? Então, camada de dono, a gente já viu qual é. Camada de governança e de estratégia. Aqui nós temos 4 órgãos chaves de gestão da SAF. Tá? Conselho de Administração, Conselho de Fiscalização, Conselho Cultural, Comitê de Governança. Mas até antes dessa mesmo, eu queria entender melhor a primeira. Qual é a primeira? A primeira camada. Como Tá. que é? Vai isso aí? Como é que vai ser? Como é que vai começar? Vamos lá. Como é que começa? Tá? Num primeiro momento, o clube associativo aporta essas propriedades de futebol numa SAF, que é 100%... Só o masculino? Não. Masculino, feminino, categoria Base. de base, Legal. né? Arena, centro de treinamento, Temos que falar tudo, tudo isso. isso. Todas as propriedades Legal. do futebol. Legal. Todas as propriedades do futebol. CT da base, CT tudo, profissional. Tudo vem para essa empresa, tá? Inclusive, a dívida ela não vem tecnicamente para cá, mas a SAF ela é obrigada a pagar a dívida, tá? A lei funciona assim. Então, até para É uma transferência de dívida. a dívida ela continua no seu CPF. Vamos imaginar que você é o clube Se a gente associativo. vira sócio Isso. da dívida, é isso? A sócio fica no seu CPF, mas o meu CPF é obrigado a pagar por você. Caraca. É uma velho. sociedade da dívida. É. Exatamente. Então o clube social aportou isso. Todas as outras propriedades continuam lá no clube social. Tudo. Tá. O Parque São Jorge, a Fazendinha, tudo. Isso não vem para a SAF. Tá? Então, num primeiro momento, o Parque São Jorge aporta tudo isso aqui. Depois que isso tiver aportado, vem essa holding dos torcedores. Né? Os torcedores eles serão convidados a adquirir ações do É isso que eu quero Corinthians. entender como é que funciona. Isso. Então, os torcedores serão convidados a adquirir ações do Corinthians. Como é que vai se dar essa aquisição de ações? Será formado um sindicato de vários bancos. Ó, posso te dar Por favor. um caminho? Tem torcedor que não sabe nem o que é ação. Beleza. É. O que é uma ação? A ação nada mais é do que um título que te dá um pedaço de uma empresa. Assim, ninguém vai conseguir comprar, a menos que a gente faça uma SAF de dono, né? Que é o que a gente não quer, tudo que a gente não quer. Ninguém vai conseguir comprar 100% do futebol do Corinthians. Então, como é que você faz? Você fatia essa propriedade em diversos pedacinhos, como se fosse um bolo. Você cria várias fatias, tá? E a menor fatia é uma ação. Então, a ação nada mais é do que um papel que te dá titularidade de uma empresa. E como que uma pessoa compra isso? No caso da Safiel, nós desenhamos a maneira mais simples. Ele vai poder comprar no banco dele. Não precisa ter conta em corretora, nada disso. Basta que ele tenha um CPF válido e uma conta bancária. Então, nós vamos fazer um sindicato de vários bancos, criar um conjunto de bancos. Os mais populares Caixa aí. Econômica, Banco do Brasil, Sicredi, Bradesco, Itaú. Dos mais populares aos de classe média alta, tipo Itaú Personalité, O cara entra no aplicativo legal. dele aqui no banco, vai estar lá, pá, Isso, o cara ações do clica, Corinthians. ações. E vai ter um valor mínimo, Carlos? Sim, o torcedor ele vai poder comprar de uma ações até 135 mil ações. Depois a gente pode Certo. ir 138 ou 135 Certo, mil. por aí. Né? Então, assim, os torcedores serão convidados a comprar as ações. Quem estipula o preço dessa ação? O nosso projeto ele já desenhou uma meta de captação, que é de 2,5 bilhões. Nós vamos captar 2,5 bilhões aqui na holding dos torcedores. Tá? E, de um lado, você teve um sócio que aportou propriedade, que foi o clube associativo. Do outro lado, o outro sócio aportou o quê? Capital.
forma-se uma sociedade. Então, o futebol do Corinthians está sendo vendido? Não está sendo vendido. O futebol do Corinthians está sendo migrado do clube social para uma nova empresa e o torcedor está entrando de sócio junto com o clube social. Ah, mas o clube social vai perder alguma coisa? Não vai perder nada. Por quê? De um lado, a gente está colocando dinheiro aqui, os torcedores estão colocando dinheiro. Do outro lado, o clube social está colocando propriedade. Como é que a gente calcula a participação acionária? Uma empresa especializada nisso e em comum acordo com o clube associativo, com o clube social, vai determinar qual é o valor dessas propriedades, que é exatamente o valor que vale hoje. Então, o clube social vai receber ações na mesma proporção do que valem os ativos hoje. Então, não tem venda, tem uma sociedade. Tudo bem? Beleza? Então, formamos a empresa. Tá claro? Como é que a empresa é comandada? Vamos para aquela camada do meio, que é a camada de estratégia e governança. Então, conselho de administração, conselho fiscal, conselho cultural e comitê de governança. Mas ali, então, as ações ficam disponíveis para negócio. Eu posso ir lá e comprar quanto eu quiser. Vai ter um período onde você pode comprar. Vai ter um período. Vai ter um período, isso. É data de começo e final. Você vai ter um prazo para reservar. Tipo temporada de caça. Isso, exatamente. Temporada de caça. A SAF não é formada se o dinheiro não estiver reunido. Então, em um primeiro momento... Isso é muito importante a gente falar. Sim. Em um primeiro momento, o que essa FIEL ela propõe fazer? Que seja feito um período chamado período de reservas. O que é isso? Já vai ter toda a estrutura ali pronta para a compra acontecer, para a compra das ações acontecer. Mas, antes disso, o torcedor ele vai ter que informar quanto que ele está disposto a comprar de ações. Certo. Então, ele vai acessar uma plataforma qualquer ali, onde ele vai poder se cadastrar e vai informar, se a SAF for funcionar, se a SAF for, eu vou querer comprar 10, vou querer comprar 20, vou querer comprar 50. Especulação. Não é especulação, é um compromisso. É um compromisso. É um compromisso. Pô, eu tenho 10 mil reais, então eu vou querer comprar 10 mil reais em ações. Eu vou lá na plataforma e vou falar... Como se fosse feita uma reserva. Você reserva e na data que a transação for confirmada, debita da sua conta. Tá. Entendeu? Tipo, Tá vendo? Eu não sabia disso. Não, perfeito. Estamos aqui para isso, cara. Tá vendo? também Não não. sabia. aqui Muita pra gente não sabia disso. Enquanto isso não acontece, enquanto o dinheiro não é reunido para a SAF funcionar, ninguém paga nada. Mas Tem que bater a meta lá. E a SAF também não sai. A SAF também não sai. Quanto é a média de uma ação? Vamos lá. As ações elas são iguais para todos os corintianos. O que muda é a quantidade de ações que você pode comprar. E o cara pode não ser corintiano e comprar também. Não, porque para comprar a ação da SAFEL com direito a voto, você tem que ser ou sócio do clube social, ou você tem que ser fiel torcedor. Então, tem pré-requisitos Tem aí para o cara poder participar. Tem, lógico. A gente não quer Também. palmeirense votando no Corinthians, não, cara. Então tem... Total, é SAF de corintianos. E com algum tempo... Sim. O fiel torcedor ele vai ser remodelado, Alfinete. Nós vamos, inclusive, criar uma categoria que não é voltada para a compra de ingressos em estádios, é uma categoria de relacionamento. Então, a Fiel Japão, o torcedor do Corinthians que mora na Europa, ele também vai poder comprar ações da SAFEL, porque ele também vai poder ser fiel torcedor nessa categoria nova de relacionamento. Beleza? Então, assim, só vai poder comprar ação quem for sócio do clube associativo ou quem for fiel torcedor, inclusive por um período longo, tá? Não é fazer o fiel torcedor... Num dia e já comprar na hora. Cancelar não, você vai ter que fazer por um período longo. Já tem ideia desse período, Sim, não? de 3 a 5 anos. Tá? Inclusive, para poder votar, você vai ter que estar adimplente. Então, para comprar ação, você tem que ser fiel torcedor por um período longo. E depois, para participar de qualquer votação, você vai ter que estar adimplente. Tá, isso é muito importante as pessoas entenderem. Tá clareando bastante. Legal. E aí o valor, vamos lá. vem do Valor. mercado isso? Valor. Não, vamos lá. Nós queremos captar, desses 2,5 bilhões, nós queremos captar pelo menos 1,5 junto a torcedor. Aí o outro 1 bilhão. O outro 1 bilhão vai ser com empresas. Eu já falo daqui a pouco, tá? Então, esse 1,5 bilhões, nós dividimos ele em 7 milhões e 500 mil ações de R$200. 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 A mais barata. Tá? Então, como é que você vai poder comprar? Até para fazer uma distribuição democrática, nós organizamos essas ações, é como se a gente tivesse colocado as ações em 3 gavetas diferentes.
Então, na hora que você for reservar, você vai escolher em qual gaveta você quer reservar a sua ação. Ó, a primeira gaveta, você pode comprar no mínimo uma e no máximo 10. Tá. Com isso, a gente garante que quem quer comprar muita ação não invada o espaço de quem pode comprar pouco. Beleza? Então, é um pote de reserva popular. Para o corintiano que for nessa gaveta, ele vai ter um outro benefício também. Ele vai ter o benefício de eu reservei, eu vou conseguir comprar. Nas outras duas gavetas, não basta você reservar para conseguir comprar. Você vai ter que reservar e vai ter que esperar todo mundo reservar. Se tiver mais reserva do que ação, todo mundo vai ser cortado. Tá. Entendeu? Entendi. Vamos imaginar que só tenha 100 ações aqui e a gente teve reserva de... as pessoas De querem 101. comprar 200. Então, todo mundo só vai poder comprar metade do que reservou. É um rateio linear. Que a gente chama, tá? Então, o primeiro Pelo pote... mesmo valor. Pelo mesmo valor unitário. Então, vamos lá. Pelo mesmo valor Primeira unitário. gaveta. Se eu quiser comprar de 1 a 10, eu reservo nessa gaveta. Segunda gaveta. De 11 a 15 mil ações. Terceira gaveta. De 15 mil até o limite máximo, que, salvo engano, é 135 mil ações. Alguma coisa assim. Então, quando a gente divide em gavetas, a gente cria espaço, né, para o corintiano que tem pouco, para o corintiano que tem um pouco mais e para o corintiano que tem muito. A gente precisa dos três. A gente precisa dos três. Eu costumo dar esse exemplo para ficar mais claro para o torcedor. Né? Hoje a renda média do Corinthians num jogo de futebol é 3 milhões de reais. Não é Isso, mesmo, 3 milhões. Mas a gente não divide esses 3 milhões por 46 mil torcedores. Se a gente tivesse que dividir isso pelos 46 mil torcedores, os caras da Leste e da Sul iam ter que pagar 3, 4, 5 vezes o valor do ingresso hoje. Então, nós precisamos dos corintianos que tenham capacidade de comprar mais ações, dos que tenham capacidade de comprar um valor Todo mediano mundo. e o que vai comprar menos ações também. Então, a partir de R$200, o cara já pode ter uma ação Já pode do ter uma Corinthians. ação do Corinthians e já Pronto. pode votar. Beleza? O que vale a pena dizer aqui também sobre esse processo de distribuição? Quem for nessa gaveta maior aqui, que é o corintiano que tem mais dinheiro, ele vai poder, no máximo, numa situação extrema, né, se não tiver mais reservas do que ações disponíveis na gaveta, o que a gente não acredita que vai acontecer, mas no máximo ele vai poder comprar 1,8% das ações do Corinthians. Então, assim, a gente tem o quê? Um controle pulverizado, uma distribuição pulverizada, centenas de milhares de corintianos com ações, né? E ninguém com controle relevante da SAF. Quer dizer, é uma SAF que não tem dono. Não tem como uma pessoa ou um grupo de pessoas capturarem a SAF para elas e começarem a ditar as ordens. Eu quero entender isso também, mas acho que já ficou claro como vai funcionar a venda, como que você pode adquirir a tua ação. Aí você vai para aquele segundo bloco, é isso? Isso, para o bloco de governança Isso. e de... Então, esses órgãos, né? Vou repetir de novo. Conselho de Administração, Conselho de Fiscalização, Conselho Cultural e Comitê de Governança. Para isso tem que vender tudo primeiro. Para isso tem que vender tudo Vendeu primeiro. tudo primeiro. Formou a empresa. No mínimo 1,6. No mínimo 1,6. Tá. A meta é 2,5, mas a partir de 1,6 dá jogo. Já dá Tá para bom. começar. Dá Tá jogo, bom. tá? Então vamos lá. Aonde o torcedor vai votar? Vai votar nesses órgãos aqui, nas pessoas que vão sentar nesses órgãos aqui. Todo mundo que comprou uma ação tem direito a um voto. Vai poder votar. Legal. Por CPF. Por CPF, de acordo com a quantidade de ações que você tem. Muda? Muda. Claro. Cada ação vale um voto. Cada ação vale um Cada ação vale um voto. Vale um voto. Tá. tá? Agora, o que é importante? Vou voltar para as gavetas. Né? O poder de voto, ele está distribuído entre as 3 gavetas. Então a gente pode sim, e teremos discrepância entre corintianos. Você pode ter um corintiano com uma ação, você pode ter um corintiano no outro extremo com 15 mil ações. Mas, entre as gavetas, a quantidade de ações é relativamente proporcional. Então, eu tenho aqui no pote popular, no indivíduo, pouca ação, mas eu tenho muito mais indivíduos do que no pote alto. Então, há um equilíbrio O poder de voto é o mesmo. entre os grupos, entre as comunidades, entre as gavetas, Certo. Entre as gavetas. Entre as gavetas, né? Então, cada um vota representando a sua ação, né? Ou as suas ações. E aí eu vou escolher quem que eu quero no Conselho de Administração,
Por exemplo, o conselho de administração são 10 pessoas, o conselho de fiscalização, salvo engano, são 7 pessoas, o conselho cultural, salvo engano, são 7 também, o comitê de governança são 5 pessoas. E quem vai poder se eleger a isso? Excelente pergunta. O Estatuto da Safiel, ele prevê regras objetivas de qualificação das pessoas. Então, você precisa ter qualificação formal, né? Faculdade, pós-graduação, experiência profissional, ter passado por empresas que faturam pelo menos R$1 bilhão. Quer dizer, você tem uma série de qualificações exatamente para que a gente qualifique as pessoas que vão comandar ali a governança do Corinthians, né? E além da qualificação técnica, a gente tem uma série de critérios éticos também. Então, você não pode ter a ficha suja, você não pode ter o seu nome ligado a nenhum tipo de tramóia, coisa errada. Que difame ou que fira uma filtragem. a isenção. Tem uma filtragem, né? Então, esse é o primeiro filtro. Você vai ter que passar por um critério de qualificação técnica e ética para poder subir para a Assembleia e ser votado. Aí as pessoas nos perguntam, ex-dirigente X ou Y vai poder participar? Né? Assim, a gente não faz distinção entre pessoas, a gente faz distinção entre qualificações. Então, se a pessoa passar pela qualificação, ela pode. Se ela não passar, ela não pode. Os últimos ex-presidentes do Corinthians passariam nessa qualificação? Eu não conheço a fundo pelo que você tem passado, o Dani. Os últimos ex-presidentes do Corinthians passariam nessa qualificação? Olha, Augusto Melo, Duílio e Andrés não passariam provavelmente no critério ético, porque eles estão respondendo a processo. O Augusto é denunciado, inclusive já, né? Já é réu na justiça. Andrés está em vias de, né? Andrés está em vias de, já foi denunciado pelo MP, o Duílio vai seguir o mesmo caminho, provavelmente. Então, por aí, eu acho que eles já passariam. Então, esse filtro aí funciona. Já era. Você acha? Não tem como entrar. Em tese funciona, sim. Tá. Mas tem mais filtro, não é só esse, tá? Então, vamos lá. Uma questão que... agora eu vou entrar na parte dos conselheiros independentes, que é uma questão aqui que a gente tem... A gente sempre se bate sobre isso. A gente se bate sobre isso. Assim, o conselho de administração, que é quem de verdade manda mais, tá? Porque o conselho de fiscalização fiscaliza. O Conselho Cultural cuida do nosso patrimônio imaterial. Quais são mesmo os cargos? Desculpa. Administração, fiscalização, cultural e governança. E o futebol tá onde aí? O futebol tá na terceira camada, que é a camada executiva. Estamos falando ainda de governança, tá? Então, o Conselho de Administração, ele é o órgão mais importante do ponto de vista da gestão. Por quê? Porque é ele quem contrata e supervisiona o CEO, que está lá na camada executiva. Como é que esse conselho de administração vai ser composto? Ele vai ser composto, são 10 cadeiras no total, 5 cadeiras são de conselheiros independentes. E 5 cadeiras são de conselheiros que representam o clube associativo e o torcedor. O que é um conselheiro independente? Primeiro, ele não tem vínculo com nenhum dos sócios. Ele não pode ser sócio do clube social e nem ter ações de torcedores. Ele é, como o nome diz, independente. É um cara de mercado que trabalha na profissão de conselheiro de administração. Senta no conselho de grandes empresas, de Embraer, Vale, Bradesco, Itaú e assim por diante. Mas aí ele sai fora do filtro do cara que compra. Ele não pode não ser corintiano, talvez. Não. Ele não é um critério, não está dentro dos critérios objetivos ele ser necessariamente corintiano. Eu também acho que isso não é uma questão, sendo bem sincero. Não, eu tô só entendendo, entendeu? Mas tem quem coloque isso, que todo mundo tem que fizer parte tem que ser corintiano. Não, tá, é só para entender que tem... Eu, pessoalmente... Certo. Beleza. Então ele é independente, ele recebe salário e ele não tem vínculo com os torcedores. Quem ele representa? Ele representa a corporação. Ele tá ali para cuidar da corporação em prol de todos os acionistas. Aí alguém pode virar com razão e dizer assim, porra, mas vai virar só um business? Isso vai virar só um business? Quer dizer, esse conselheiro que não é corintiano, ele não vai tomar nenhuma decisão com base no sentimento corintiano? Não. Porque além dessas 5 cadeiras independentes, nós temos 5 cadeiras que são representantes dos torcedores e do Parque São Jorge. Qual é a diferença... A outra diferença, né, entre esses dois conselheiros. Esses 5 independentes,
eles têm caneta, eles têm poder executivo. Os outros 5 aqui que são representantes dos torcedores e do Parque São Jorge, não. Eles só têm poder opinativo. Então aqui é mais ou menos o seguinte, a hora que tiverem os 10 reunidos, né, todo mundo vai conversar, todo mundo vai debater, todo mundo vai colocar suas opiniões, né? Mas a decisão final cabe aos independentes. É eles que vão assinar e só eles que têm o poder de contratar ou demitir o CEO e desempenhar outras funções que sejam inerentes ao Conselho de Administração. Tá? Bom, o Conselho de Administração é eleito em assembleia pelos torcedores e pelo Parque São Jorge também. Qual é a incumbência dele? Ele precisa criar uma visão de longo prazo para o Corinthians, ele precisa criar metas para o Corinthians, eu estou dizendo aqui futebol, né? Para o futebol corintiano, ele precisa criar metas de curto prazo, de médio prazo, precisa definir orçamento, contratar o CEO e passar esses objetivos para o CEO. Né? Além disso, ele vai acompanhar as entregas do CEO, vai supervisionar, e se precisar, demite, se precisar, prorroga o contrato independente de ciclos eleitorais. Então a gente desassocia a gestão do dia a dia de ciclos eleitorais, o que hoje é um grande problema no clube associativo também. Ela fica lá enquanto estiver funcionando. Exatamente. E para indicação do CEO tem também alguma... Não. Pode ser qualquer pessoa? Não pode ser qualquer pessoa. Ele tem também todos os critérios de qualificação que servem para a diretoria como um todo também. Não é só os conselheiros que precisam passar por critérios de seleção, o CEO e os diretores também. Mas o Conselho de Administração, respeitando esses critérios, pode contratar a pessoa que eles entenderem ser a mais correta. Tá. Ele recebeu esse mandato do acionista, né, do torcedor, quando ele foi... E esse CEO é remunerado? Totalmente. Tem que ser todo mundo, né, velho? Totalmente. Para ser diferente. Tem que ser. E essas remunerações, elas vão ser abertas, públicas? Totalmente. Transparente? Ou... Como a gente está... Como agora isso daqui é uma sociedade anônima, né? Existem regras de mercado, de publicação de balanço, de revelação de salários de executivos. Quer dizer, o nível de transparência é absurdo. Tá. As únicas informações que podem ser colocadas em sigilo aqui dentro da Safiel, elas precisam de uma justificativa muito grande para entrar em sigilo. Tá? Então, assim, o padrão é tudo aberto. Sigilo só se tiver alguma exigência absurda e que seja muito justificada, né? E aí o Conselho de Fiscalização vai validar se aquilo de fato precisa de sigilo ou não, tá? Mas o padrão é tudo aberto. E o outro bloco final? O outro bloco é do CEO para baixo. Né? Então, você contrata o CEO monta a diretoria dele. Diretor de futebol, diretor de marketing, diretor jurídico, diretor financeiro e o diretor de operações, né? Que vai cuidar aí de arena e centro de treinamento, esse tipo de coisa. Então, o Corinthians, com essa organização, ele vira, como a gente falou no começo, uma grande corporação futebolística, administrado como as grandes empresas são, o torcedor dono, junto com o clube associativo, as dívidas são resolvidas, o clube associativo é respaldado financeiramente, como a gente falou, e aí é só brigar de novo com o Palmeiras, com o Flamengo, e chegarmos naquele ponto que é o que todo corintiano sonha, né? Quer dizer, que é o tal do imagine o Corinthians bem administrado. Todo mundo pensa... Rapaz, passamos a limpo Passamos. Para quem não tinha entendido ainda. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que ficou mais claro agora, hein? Para o Carlos, sobre a questão das decisões do futebol. Uhum. Vamos supor, o CEO provavelmente, né, ele vai contratar uma pessoa que vai ser responsável por contratar jogadores, treinador. Eu queria saber se os acionistas, o povo, vai ter voto, né? Vai poder dizer que legal esse cara, não gostamos e tal. Como é que vai funcionar essa questão? Estatutariamente, a gente não tem essa previsão. A previsão é que o CEO tenha total autonomia para decidir junto com o diretor de futebol quem é que deve ser contratado, quem não deve. Certo. Tá? Isso não significa que quando isso estiver funcionando, quando isso estiver bacana, quando a gente estiver com o caixa gordo, né, que eles decidam
fazer uma votação entre os acionistas, né? Para, eventualmente, olha, nós queremos contratar um dos 10 maiores jogadores do mundo. Não temos dinheiro, queremos, né? Ou queremos comprar um clube na África para formar jogadores, né? Então, assim, o que está previsto nesse momento são os torcedores votarem nos gestores. Tá? É possível que os torcedores votem em outro tema? Sim. O que a gente precisa ter consciência? O torcedor, o associado, é que nós não podemos criar na Safiel qualquer situação onde o mercado olhe para essa empresa e fale, não, mas agora a decisão não é mais profissional, é uma decisão política ou uma decisão... Ficou meio... Isso. Eu até toquei nesse assunto porque a gente teve o caso Cuca, né? Que a gente viu que a torcida teve muita força para tirar o Cuca do Corinthians, né? Então a torcida do Corinthians ela é diferente, né? Sim, ela mas tem isso é essa uma força, pressão, né? que não é Então, uma assim, coisa... Aí como nós corintianos vamos ser os acionistas, né? Me parou mas essa tem dúvida, tem né? gente que manda lá, ué. Aí você já vai ter votado antes. Uma coisa pra gente... O Dani vai dar a opinião dele sobre tudo isso. E uma pergunta. Por exemplo, se eu quiser entrar num dos potes aí e comprar o máximo de ação... O máximo de ação quanto é? 1,8% das ações. 1,8%. Vou inventar um negócio aqui agora para tentar arrumar uma confusão. Eu sou de um grupo lá do clube. Seja ele do Augusto, do André, algum grupo lá. Tem um monte de nome. Certo. Sou de algum grupo lá. Aí, esses grupos normalmente têm muitas pessoas, né? A Renovação e Transparência, é uma por exemplo. galera. Quantas pessoas são filiadas lá? Muita gente. Pô, só de conselheiro tem 25 que é a chapa, né? Tá, 25, bota mais 5, uns 50 pessoas. Vamos supor que essas 50 pessoas falem, vamos reservar aí já a gente o máximo de cota possível aqui entre Amigos. entre nós aqui. Somos 50, vamos entrar lá, a gente já reserva esses 50. Então, cada um que o máximo que vai poder ter é quanto? 1,8. 1,8 por... Daí dá para ter já 50 Não dá, lembra pessoas. das gavetas? Sim. Então... A gaveta que pode comprar 1,8 só tem aproximadamente 30% de voto lá. Então, não cabe nem 20 pessoas nessa gaveta. Tá, então vamos supor que 10, 15 do mesmo grupo reserve isso aí e compre. Então, vamos lá. Então, algumas coisas, tá? Que eu acho que a gente precisa falar aqui. Primeira coisa... Não dá para controlar isso, eu imagino. Vamos lá. Primeira coisa, Alfinete. Para comprar ação acima de R$1 milhão, né, isso é uma regra do mercado financeiro brasileiro. Tá? Então, a primeira coisa, você tem que mandar seu imposto de renda para o banco. Você tem que comprovar renda, você tem que comprovar patrimônio. Então, primeira coisa, um laranja não consegue comprar ações. Não, é aí que eu queria chegar. Tá, não consegue. Isso é muito bom. Tá, não consegue. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Eu tinha pensado nisso. Falei, Mas os caras botam laranja aí e compram essa fiel inteira. Cara, mano. isso é muito impossível, bom. cara. É muito bom. O cara vai quebrar a cara, velho. Então, segundo ponto, importante. Lembra que o único que consegue reservar e levar é da gaveta popular? Nessa gaveta aqui, que cabe mais pessoas, vai ser rateado. Então, ninguém vai conseguir comprar sozinho as ações. Elas vão ser divididas ali e isso vai estar pulverizado. Porque, de novo, se apenas 20 pessoas quiserem comprar o limite máximo, já não dá para levar tudo. Já começa a ratear. Você começa a dividir as ações que estão disponíveis entre as pessoas. Terceiro ponto. Nenhum acionista da Safiel, consegue ter cargo na gestão. Ele não consegue. Lembra que quem tem caneta é só o conselheiro independente? E se ele quiser botar um laranja lá no cargo? Laranja em que cargo? Conselheiro independente? Então vamos lá. O conselheiro independente... Eu tô causando aqui. Vamos lá, boa, cara. Eu adoro isso. Vamos lá. Laranja, conselheiro independente. Um cara que está 20 anos sendo conselheiro de administração de Embraer, de Itaú, de... Vai ser laranja de alguém? Cara, vamos lá. E vai ter um voto ali de 5 conselheiros, né? Assim, outro ponto importante. Qualquer alteração em regra estatutária precisa da aprovação de 2/3 de corintianos. Isso é muito legal também, velho. Entendeu? Então, assim, 2/3 são as outras 2 gavetas.
Então, Tá. assim, a gente tem até um documento... Tem, que diz- tem vários várias travas. mecanismos Tem 11 aí mecanismos que impede captura política de qualquer grupo. Porque quando a gente vai falar também com os corintianos que têm bolso mais fundos, né? Eles também querem saber, pô, mas a torcida organizada não pode ela tomar comando? Não, também não pode. Nenhum grupo pode tomar comando. O modelo ele foi desenhado para que o controle seja de verdade pulverizado. Você acredita, Dani, que isso funciona? Eu tenho uma preocupação sobre isso, que é o seguinte. Eu concordo realmente que... Eu queria. Eu concordo com essa visão de que vai ser muito difícil você juntar pessoas, por exemplo, para assumir o controle. Isso é verdade. Mas uma das preocupações que eu já dividi com o pessoal da Safiel é que hoje nenhum mecanismo ali na estrutura obriga que haja participação dos acionistas de todas as gavetas numa composição de maioria. O que eu quero dizer com isso? O pote maior, ele tem ali 30% das ações. O pote do meio, ele tem 45% das ações e o pote popular tem 25%. Então, em tese, eu posso construir uma maioria só com os maiores acionistas dos dois primeiros potes. Eu não preciso obrigatoriamente ter ali pessoas que têm poucas ações fazendo parte disso e compondo uma maioria. Eu cheguei a imaginar já, eu conversei com o Sallusti muito sobre isso, quando a gente conversou, imaginar algum tipo de gatilho ali que obrigue que tenha voto de todas as gavetas em uma maioria quando houvesse uma votação. Para você garantir ali que, por exemplo, sei lá, 60 pessoas, os 60 maiores acionistas, se votassem juntos, eles não pudessem ali compor já os 50% de ações para ter a maioria, entendeu? E eu sei que a Safiel ela propõe ali alguns mecanismos para impedir Voto em bloco. voto em bloco e tal, mas eu sou um pouco ateu disso, sendo bem sincero. Porque, assim, nada impede que num jantar, por exemplo, a gente possa discutir sobre o que vai ser votado e eventualmente compor ali e formar a opinião das pessoas. As pessoas elas podem ali discutir entre si e decidir votar em um mesmo caminho. Como é que eu vou dizer que isso é uma composição de má fé, por exemplo, sabe? As pessoas elas conversam entre si. Ou os organizados, por exemplo. Mas aí acho que você vai ter que mudar o ser humano, né? Porque sempre vai ter alguma... É impossível... É só para deixar um pouco claro, aqui nesse desenho do Corinthians, né, da Safiel, a gente está falando de 1,8. Algumas companhias que estão listadas na Bolsa, inclusive a própria B3, ela tem mecanismos parecidos também, para cumprir as mesmas finalidades. E o limite da B3 é 7%. E ela consegue atingir esse objetivo com 7% de limite. Tá? Então, um ponto que o Dani traz, que a gente concorda, inclusive a gente vai fazer uma alteração do projeto, né, em linha com o que ele disse aqui. Lembra que a gente falou que os conselheiros têm que passar por critérios de qualificação para subirem para assembleias? Né? Sim. Na versão original do projeto, esse conselho de governança, ele que faz essa checagem. É o Alan? Então tá bom. Me dá o seu currículo. Certo. Né? Eu que faço a sua checagem. Qualificação, Isso. tudo certinho. E no nosso projeto original, esse conselho de governança, ele é eleito por todos os corintianos, mas só pode participar da eleição quem tem acima de 10 mil ações. Exatamente porque a gente imagina que quem tem mais capital tem mais preocupação em fazer essa conferência. Tá? E uma coisa que a gente vai fazer, nós vamos modular esse conselho para que a gente inclua acionistas menores também nesse trabalho de conferência. Tá? E aí, com o tempo, pode abrir mais ações, né? Então, esse é um ponto espetacular do projeto, na minha opinião, também. Tá? O que acontece? Isso é na largada, tá? Na largada, nós teremos esse limite máximo que a gente já viu que vai ser muito difícil de chegar. E você acredita que essa reserva vende? Totalmente. Você acredita, Dani? Totalmente. Botou, saiu anunciou, pum. Totalmente. Aí acha eu que vou vende comprar, tudo? eu compro. Eu não sei se no prazo que está proposto. Qual é o prazo que está proposto? 30 dias, né? Não, 30 o dias. prazo de reserva a gente ainda não tem ele meio fechado assim. Eu sempre digo que ele vai ser no mínimo 30 dias e no máximo alguma coisa assim, no limite 2 meses, alguma coisa assim. Mas Tem que bater 1,6 bi. bi e meio, 1,6 bi de captação. Rapaz. Rapaz. Mas tem um detalhe, né? Mas vale para o mundo todo. O cara que está lá em Tóquio pode comprar. Pois é. Esse 1 bi 600, ele não precisa ser composto só por ações de torcedores, por exemplo. Um mínimo metade tem que ser disso.
Mas a outra metade pode ser em ações de empresas, por exemplo, que podem se interessar em participar. Lembra que eu falei que Isso tem é um outro muito tipo de acionista? Muito bom, velho. Hã? Muito bom. Que é um ponto que o Bayer tem, por exemplo, né? O Bayern de Munique, ele é composto assim, 75% das ações são divididas entre os sócios do clube, né? Naquele modelo que foi separado, e 25% é dividido em 3 empresas. Cada uma ela detém 8,3% das ações. Acho que é a Adidas... Allianz e Audi. Isso, a Allianz, que é a dona do Emirates do estádio, né? E a Audi, né? Esse é um ponto, inclusive, que me preocupa um pouco. Não é uma preocupação, eu acho, é mais uma dúvida que eu tenho, né? Porque a gente vê que no Bayer existe um pouco desse lobby, né? Muitas pessoas que compõem o conselho de administração do Bayer foram ex-gestoras de empresas que são acionistas da Bayer, né? Eu fico pensando como que a gente pode impedir que haja alguma ligação desse sentido nesses membros independentes do Conselho de Administração, de empresas que negociam com o Corinthians ou que já negociaram. É que o Bayer tem uma característica muito específica, Daniel. Essas 3 empresas, Adidas, Allianz e Audi, elas são patrocinadoras do clube também. Sim. Né? Então, os torcedores do Bayern concordaram com isso, né? E claramente essas empresas têm privilégios como patrocinadores também. Tem mesmo. Eu acho que isso está no se eu modelo. não estiver enganado, as 3 são alemãs. São alemãs e da Alemãs. mesma cidade, inclusive. É. Então ali é basicamente um bloco só. As empresas e os torcedores são quase a mesma coisa, Isso. sabe? E para a empresa comprar tem algum filtro assim Tem. também específico? Vamos lá. A empresa, a primeira diferencial, ela não vai poder votar. Ela não tem direito a voto. É um outro tipo de ação, a gente chama de preferencialista. Tá? Quando o Corinthians concordar em dar prosseguimento aos estudos, né? O Corinthians até agora não concordou, apesar de ter uma O Dani daqui a proposta lá. pouco passa isso a limpo pra gente. Isso. Nós vamos fazer um trabalho, Alfinete, de, vamos dizer assim, buscar as empresas no perfil que a gente quer. Porque não é só porque está aberto para a empresa que poderá ser qualquer empresa. Nós também queremos selecionar o tipo de parceiro que a gente quer na ação preferencialista. Tá? Mas isso a gente só vai poder quando o Corinthians topar avançar para a próxima fase do projeto. Mas, logo de cara, no pior dos casos, a empresa que compra ação aqui, ou pode ser pessoa física também, dependendo do modelo, tá? Pode ser um fundo de investimento que a pessoa física vai e compra ação. Ela não vai ter direito a voto. É isso, meu querido Alan. Estamos passando a limpo Tô aqui. aprendendo tudo sobre essa FIA, mas muito legal. Eu acho velho. que a ideia projeto é bom justamente pra caramba. essa. Né? Temos mais 15 Não, minutinhos aí. Não, podemos ir até Eu 6. posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, Finete? Vai lá, vamos ver se você vai fazer uma pergunta decente. Quais são as maiores objeções que a Safiel vem enfrentando? É no conselho? É com o presidente? Mas acho que essa pergunta é pro Dani. Quais são? Eu não sei, para vocês dois, né? As maiores objeções. Deixa o Dani responder primeiro. Manda, Dani, fala aí para nós. O Alan, eu acho que, por enquanto, é adentrar o clube. Mas não tem um básico, diálogo, assim. nada, porque eu vi bem que básico, no assim. lançamento lá no Parque São Jorge, vocês Houve fizeram... Não foi no Parque No São Pacaembu. Jorge. Desculpa, foi no Pacaembu, perdão. Não foi no Parque São Pacaembu. Jorge. Teve uma tentativa de fazer no Parque São Jorge, né? Não, teve uma tentativa de reunião com associados no Parque São Jorge. Mas de fazer o lançamento. Não, Não lançamento era? foi no Era só uma reunião para apresentar o projeto. Acho Foi que no eu me Museu do confundi. Futebol, né? Acho que eu me confundi, O então. próprio Stabile não compareceu. Eu achei meio um pouco deselegante da parte dele, né? O que se tem hoje, enfim, mas... o que se tem hoje são conselheiros que já procuraram o projeto, que já demonstraram apoio, que são entusiastas, Legal, estão Dani. buscando outras pessoas, uns 70 talvez, mais ou menos, né? Eu imagino que pelo menos isso. E sócios também, né, Dani? A gente Sócios está também, cada sócios vez também. mais que os sócios estão conhecendo o projeto, eles Estão estão gostando. Legal. Mas o próximo passo agora é ir além desse apoio informal de conselheiros e adentrar o clube por conta do debate necessário que a Safiel vai ter que fazer com o clube para que o clube diga ali quais são as suas demandas, né? Certo. Porque essas demandas elas vão acontecer, né, invariavelmente. O clube social não vai simplesmente abrir as portas e falar aceito tudo que vocês que proporem. Eu acho que vocês... Sim, e nem é essa a ideia, né? A É. ideia é propor um modelo para a gente debater em cima dele. Não era ser uma adesão, a Isso, ideia nunca foi sim. essa. E eu acho que esse talvez seja o grande desafio assim, da Safiel e é onde eu tenho tentado, como jornalista, como torcedor, pensar o projeto para poder
tentar alinhar o melhor dos dois mundos, né? Que é o quê? Você preservar a característica técnica do projeto, os pilares de governança que são necessários para você poder atrair capital, só que ao mesmo tempo fazer com que o clube se sinta atraído além do que está sendo proposto. Porque o clube social ele vai perder poder. Sim. Com certeza. Isso se trata de poder. Sim, né? com certeza. Para o clube poder ouvir o projeto, ele vai ter que sentir ali que ele está incluído de alguma forma nisso. Então, o que eu falo sobre o conselho de administração, por exemplo, é nesse sentido, né? Porque se a gente... o que é o que eu falo, né? Que a gente se bate sobre isso, que é um pensamento que eu tenho. Se a gente for olhar as SAFs ali ao redor do Brasil que vem sendo formadas nos últimos anos, no geral, o representante do clube dentro do conselho de administração, ele também participa com voto. Então, por exemplo, a SAF do Bahia, que foi lá formada junto com o Grupo City, tem uma cadeira, se não me engano, que é do Bahia Associação, e essa pessoa participa também, participativamente, tem todos os direitos. No Botafogo isso também acontece, o Conselho de Administração tem 5 membros, são 4 do Textor e 1 do Botafogo Associação. Esse cara participa, pode votar. Ele é minoria, ele não consegue influenciar ali nas decisões totalmente porque ele é uma parte minoritária. Mas essa sensação de poder que você traz, podendo votar mesmo sendo minoria, é algo que atrai o clube a debater, né? Sim. Me preocupa também o fato desses 5 membros que representam os acionistas e também o clube social não serem remunerados. Porque eu fico pensando se você vai precisar preencher várias características para você estar nesse cargo. Você vai ter que ter um puta de um currículo, você vai ter que ter formação, você vai ter que ter ali uma experiência profissional, né? Você vai ter que disponibilizar o seu tempo para fazer isso, colocar o seu patrimônio à disposição. Uma puta responsabilidade. A Lei Geral do Esporte te obriga a colocar o patrimônio à disposição por conta das gestões, né? Por conta das suas decisões. E aí você não tem uma remuneração para isso, e aí você também não vai poder votar nas decisões, por mais que você seja uma pessoa técnica. Eu fico pensando se as pessoas certas, entre aspas, que seriam capazes de tomar boas decisões, seriam atraídas para esse trabalho. Não, você tem um ponto bom, você tem 2 pontos bons, Dani, e você sabe que as demandas do clube a gente só vai conhecer quando o clube hora falar, que a hora que o clube falar, né? Pois é. Então, inclusive foi uma pergunta que o Daniel me fez na quarta-feira, ali na quadra dos Gaviões, e eu disse para ele, falei, olha, tudo que não afete a espinha dorsal do projeto vai ser discutido sem pudor Lázaro. por nós. Essa das concessões foi do Lázaro. Do Lázaro, né? Então, assim, tudo que não afete a espinha dorsal do projeto não é tabu para a gente discutir com o clube associativo, né? Só que primeiro o clube associativo precisa sentar na mesa e precisa discutir. Então, como é que está sendo feita essa tentativa de aproximação? Então, nós já tivemos com o Tuma, né? O Tuma disse para a gente que vai pautar uma apresentação no conselho. A gente já tem falado com vários grupos de associados e de conselheiros também. O Corey soltou uma nota semana passada dizendo que quer marcar uma reunião para conhecer o nosso projeto. A gente não sabe se vai acontecer esse ano ou ano que vem ainda. Gaviões também falou para o Stabile já, né? Que quer uma reunião marcada até amanhã. A gente tem eu presenciei essa reunião e você estava lá. Colocamos lá na central do Timão, Pois com exclusividade, alguns trechos ali. O Stabile já confirmou em público, já. Ele falou, acho que para um jornalista, ou acho que ele falou para a Marília Ruiz. Ela publicou que semana que vem a gente vai sentar com ele, vai conversar com ele. Mas, a gente espera muito que o clube associativo considere mais seriamente o projeto, porque o Corinthians está ficando sem tempo. Eu acho que a maioria das pessoas ainda talvez não tenha nem entendido direito como é que funciona. Seria muito interessante se eles assistissem esse programa. Esse programa aqui está muito bem didático. Vocês estavam sem conhecimento muito antes. bem explicativo. Sim. Eu já tinha lido, já tinha por dado, cima, né? Eu falei, eu quero Por cima, sentar para conversar, para entender, porque eu acho... E depois que você conhece, você fala, putz, entendi. Né? Sim, é uma legal. coisa que vai clareando, né? Você acha possível passar isso lá dentro do Parque São Jorge, Dani? Depende muito do que o clube quiser para fazer isso, do que o clube vai pedir, né? Porque eu estava até comentando com o Carlos antes da gente entrar, né? Qual que é o meu medo, como torcedor, principalmente, né? Vai virar SAF em algum momento. A gente tem que ter isso em mente. Tem que virar SAF. Vai virar SAF. Tem mais jeito. Mas Isso é opinião sua.
É opinião, mas é em parte respaldado por tudo que está acontecendo. Ele tem toda a razão. Não vai ter virar pra, SAF. não vai ter pra Na onde correr. na sua opinião também vai. Não é opinião, é certeza. Não, mas é porque com o estatuto do jeito que tá, Não, que é- SAF que vai entrar? Não, mas isso vai ser Então, mas alterado. é esse o ponto que eu ia te falar como torcedor, que é a minha preocupação, entendeu? Porque em algum momento vai ter que virar SAF, porque o associativo ele vai ficar muito custoso, não vai mais valer a pena. Vai ter que virar. Mas eu tenho a preocupação que o clube social ele faça exigências que inviabilizem a Safiel e abra caminho para outras SAFs com outros modelos que acabem passando. Porque o trabalho que o Carlos fez, junto com o Salus, com o Chamate, com todo mundo, é um trabalho que demandou muito tempo e está sendo debatido, até porque ele é um modelo que ele vem recebendo contribuições de muitas Sim. frentes, né, e vem sendo aperfeiçoado. Sim. Agora, por um sheik chegar e falar, pô, tá aí, 5 bilhões. Ele pode pensar isso hoje e amanhã oferecer. Então, Ele não precisa de 6 É verdade. agora é isso Eu, que eu, tem. eu acho que no fim do dia, de novo, voltando lá àquela reunião em fevereiro, Alfinete, aquela primeira reunião que você me perguntou como é que começou o projeto. Né? Na nossa visão, o Corinthians ia virar SAF, isso a gente já tinha essa visão em fevereiro, e a gente não queria que fosse uma SAF de dor. Então, no final da história, se trata disso. É que SAF que nós queremos? Nós queremos uma SAF como o Bahia fez, como o Atlético Mineiro fez, como o Cruzeiro fez, como o Vasco fez, como o Botafogo fez. Nós queremos transformar o time do povo num time de dono, ou nós queremos uma SAF onde o torcedor seja o acionista. E, Mas sa- tem e aí algum- sabe o que me pega nesse pensamento do Carlos, que tá certo, não vou discordar. Mas o que me pega é que ele tá colocando essa visão como a visão de um torcedor, porque o torcedor ele também pensa isso. Mas será que o Parque São Jorge ele tá preocupado com isso? Com o clube não ter um dono? Ou ele está preocupado com o dinheiro que vai entrar para resolver os problemas O investimento que vai ser feito pode ser maior. e eventualmente né, entre aspas, manter ali as coisas como estão, por exemplo, sabe? Porque Sim. a gente... eu vou até recordar uma fala que você colocou na quarta-feira. Hoje em dia a gente tem muitos não corintianos no Parque São Jorge, né? Pô, muito. Associados, até Monte. conselheiros, eventualmente. E o Carlos ele foi questionado lá nos Gaviões sobre, pô, mas e se um palmeirense quiser fazer parte dessa Fiel, quiser comprar ação? E aí eu vou resgatar a sua fala, né? Fala bem interessante. Ele falou assim, pô, se o cara for assinar o Fiel Torcedor por 5 anos, depois comprar ação, investir o dinheiro dele, ele nem palmeirense Não é mais palmeirense, é. não é palmeirense, não. Sabe? E no fundo é verdade. Mas assim. é lógico, é verdade. Ao fim e ao cabo, você não consegue evitar que um não corintiano faça Não. parte dessa Fiel. Eu acho que... Mas ele vai estar investindo o dinheiro dele no Corinthians. Então, pô, se ele quer fazer isso, ótimo. Eu acho que vai. existem concordo. alguns cargos que Plenamente. a pessoa precisa ser corintiana e outros não. Sim. Eu acho que Sim. é separado. Na reta final aqui, eu sou um ignorante em mercado financeiro. 1,6 bilhões. Esse dinheiro não vai para o clube. Ele vai para a Safiel e a Safiel paga as dívidas do clube. Vai usar esse dinheiro para pagar, então. Sim. Mas não precisaria, esse dinheiro não precisaria ficar para valorizar mais, não precisaria. Não precisa ser 100% dele que vai para pagar dívidas. É isso que eu. Ele vai ser controladinho. Ele vai ser controlado. Ele vai para pagar dívidas e para criar um caixa para a gente também poder ter elencos fortes. Não ainda no nível do Palmeiras e do Flamengo, Mas nós demora vamos chegar um lá pouquinho. rápido. Tá? Então não é um dinheiro que vai 100% para pagar dívida. Até porque com o dinheiro em caixa, Alfinete, a gente vai conseguir negociar muito bem descontos para as dívidas. Tá? E detalhe, mensagem também para o associado. Todo desconto conseguido será revertido em mais ações para o clube associativo. Não precisaria ser assim, mas a gente está dando esse benefício também. Isso é pro muito clube legal, associativo. né? Muito Isso é legal. muito legal mesmo, cara. Isso é muito legal. Isso não... Sobre o que o Daniel está falando aqui. Se você Mas me permite só falar. para fechar essa parte. E tem algum outro exemplo que você possa dar de empresas que entraram assim na bolsa e pum, conseguiu esse valor Muito, rápido? cara, muito. Qual, por exemplo? Pô, a Sabesp ano passado levantou, a semana passada levantou 5 bi, a Cosan levantou 9 bi. Em uma semana. Normalmente não é uma semana, né? Normalmente esse período de reserva é de mais ou menos 2, 3 ou 30 dias. Ah, né? tá. 9 bilhão, velho. Caraca. O nosso mano. mercado Então, de assim, capitais... é comum. É comum. É comum. No mercado de capital... Não é exorbitante isso, para quem não entende do assunto. E mais, o Corinthians é um ativo sem paralelo. O potencial de valorização do Corinthians é absurdo. Onde que o Corinthians está amarrado, travado? No modelo de gestão defasado.
Então, a hora que a gente coloca o Corinthians dentro desse sistema profissional blindado de captura política, cara, o Corinthians daqui a 5 anos, vamos imaginar, daqui a 5 anos, hoje a minha dívida é 3 bi, daqui a 5 anos ela está zerada. Hoje eu faturo 850 milhões, em 5 anos eu estou faturando 3. Quanto vai valorizar essa ação? Quanto vai valorizar esse clube? E para aí, não para aí, continua crescendo, porque o esporte hoje é um gerador de mídia sem paralelo no mundo inteiro. Não é à toa que os grandes produtores de conteúdo estão se associando com franquias de esporte. Porque, na verdade, o interesse, né, da audiência hoje, ela tá, pelo menos do ao vivo, ela é basicamente é só para esportes. Tá, mas é muito legal as pessoas saberem. O dinheiro que entrar, uma grande porcentagem já será revertido e aplicado para quitação de dívidas, de grandes dívidas. Tem uma dúvida sobre isso da dívida. A gente tem ali um cenário que a própria Ernst Young já colocou, né? Que o Corinthians ele provavelmente teria que passar por uma recuperação judicial para poder acertar as dívidas. Mas uma RJ, ela leva alguns passos, né? O clube ele tem que fazer um plano de pagamentos, tem que encaminhar para os credores têm que analisar, tem a assembleia, eles têm que votar, aprovar. Processo que pode levar mais tempo do que a SAFEL gostaria, né? A gente já conversou um pouco sobre isso e já foi apontado algumas vezes que um dos planos para contornar isso é você fazer acordos diretos com os credores, isso, né? A recuperação extrajudicial. Contando ali que vai ter o dinheiro do aporte, então eles vão sentir segurança em dar os descontos e tudo mais. Mas vocês também contam, por exemplo, com a possibilidade de oferecer ações preferenciais para credores CNPJ em troca da dívida? Dani, isso está na mesa, mas isso precisa ser feito com muito cuidado. Por exemplo, a Caixa talvez tivesse interesse. Pois é. Eu acho que a Caixa tem um perfil adequado para entrar dentro dessa categoria. Mas um empresário de jogador, não. Essa é a balança que teria que filtrar ser. também. Seria interessante. Mas muito legal também essa sua análise. Bom, estamos na reta final. Valeu. Aí, em nome da BetSul. Mais uma perguntinha de cada um para fechar. Tá boa. Sua bet de norte a sul, acesse lá o site da BetSul, faça seu jogo com responsabilidade. BetSul, certo? papai. Para maiores de 18 anos, meu E querido. eu apostei no gol do ser. Memphis, hein, a moleque. aí se deu bem. Você assinou você acertou placar também ou só a vitória? Não entendi. Não, porque ele falou que você Não, acertou. Ele Ah, que acertou. Não, ele foi na onde dele, Corinthians. Onde? Na acerta Super Odd do tudo, Alfinete, velho. tá? Toda Acerta semana tudo, tá lá. velho. E em nome da Lead Travel também, nossa Grande parceira aqui, Lead Travel, que organiza moleque. a sua viagem corporativa, leadtravel.com.br. Mais uma pergunta de cada um, eu vou fazer a minha última. Porra. Capiciosa, hein? Ixi, mano. Capiola, ele já dá risada. Não sei Pô, tava tudo bem até agora. Né? Tava tudo Aguenta, bem até vamos lá, agora. Carlos. É a última. Mas eu acho que a gente tem que estar aqui para falar tudo. Lógico, certo. né? Lógico. Uma das pessoas que estava na primeira reunião com você já era ligada ao clube, né? Sim. Eu tenho acompanhado muita coisa pela internet e até por isso que é ótimo estar aqui com você conversando. Teve a apresentação, viralizou uma foto lá da apresentação com várias pessoas, muitas ligadas a ex-presidentes do clube, ex-gestores do clube, pessoas que dizem que que levou não sei quem para invadir o Parque São Jorge naquele 31 de maio estava nessa foto, o outro que é irmão, sócio do Pedro Silveira, que fez esse contrato do Memphis, que arrebentou com o Corinthians. Tem muita coisa ali que eu queria entender. O que tem muita gente também, às vezes, que pode estar querendo se aproximar agora que o negócio tá ganhando mais força. Queria passar limpo isso, deixar isso claro pro torcedor e para mim também, porque eu também não entendi direito. Ô, Alfinete, é muito engraçada essa sua pergunta. Antes do evento, lá no dia 28, a gente já estava fazendo algumas reuniões com conselheiros e com sócios, né? E aí a gente fez uma reunião com um grupo e postamos a foto. Né? Cara, sim. As outras pessoas, os outros corintianos, né, sócios que não eram daquele grupo, pô, mas você conversou com o cara tal. Cara, eu não conheço, eu não sei quem apoiou quem, eu não sei, a gente não conhece a política. Mas o pessoal conhece. Exatamente. Pois é, cara. Aí mas chega desse jeito, entendeu? Pô, os caras da SAFEL estão lá, mas esse aí foi Já o que associou. levou o outro pra invadir o clube lá no dia 31. Aí- Esse é porque todo mundo sabe. Aí o que acontece? Aí no dia seguinte ou na semana seguinte a gente faz foto com outras pessoas. Aí quem tava na primeira foto fala, pô, mas você tirou foto com aquele?
Então, assim, cara, a gente não tem lado no Parque São Jorge. Nosso lado é o Corinthians. A gente não conhece grupo político nenhum. A gente não é ligado a nenhuma chapinha. A gente não é ligado a nada, cara. O nosso projeto é pro Corinthians. Então, esses tiros trocados entre os grupos políticos lá dentro, a gente não quer ficar nessa linha de tiro. E a gente tem falado para todo mundo, cara, a gente não quer saber, a gente quer conversar com todo corintiano que quer conhecer o projeto. Alguém do Safiel... No dia lá do dia 20, lá no dia 28, Alfinete, a gente convidou todos os corintianos que estavam lá e quisessem subir ao palco. Alguns subiram, outros não. A gente não controlou quem subiu. Tá, então aquilo não é uma foto, digamos, institucional. Claro que não. Então, isso tem que deixar claro, entendeu? Perfeito. Tem que deixar claro, porque Isso a gente muito não importante, sabe. velho. É muito Porque a importante. gente não sabe. Porque circulou que tinha ligação. Já. Exatamente. E aí eu até queria Aí complementar. são as pessoas que estão tentando difamar o projeto. Por isso que é importante a gente Carlos. passar isso a limpo. É muito certeza. importante isso. Alguém dos fundadores, idealizadores do Safiel tem alguma ligação, por exemplo, com o Pedro Silveira? Cara, vamos lá. O Maurício Chamati é a pessoa que participou do comitê que o Pedro Silveira fez, que era um comitê de empresários para ajudar a pensar soluções para o Corinthians. Tá? Então ele fez parte desse comitê. Assinou um contrato de não divulgação, né, de NDA, mas junto com o Maurício estava lá o presidente da TOTUS, um diretor da Vale, presidente do Google, pessoas do Google, quer dizer, pessoas do mercado. O Maurício é uma pessoa que está sempre tentando ajudar o Corinthians, então ele foi patrocinador na gestão do Willian. Ele foi o maior doador da Arena. O Maurício foi a pessoa física que mais doou para a Arena. Tá? E é isso, cara. É isso. Ele não tem nenhuma agenda política dentro do Parque São Jorge. Ele simplesmente é uma pessoa que gosta do Corinthians e se coloca à disposição. Inclusive, foi procurado pelo Augusto, ou por uma pessoa que estava apoiando o Augusto, e ele se dispôs a fazer. Ele fez 10 contribuições de R$3.000 durante a campanha do Augusto. Ele foi um dos 70% de corintianos que apostaram no Augusto e depois se viram enganados. Mas é uma pessoa absolutamente fora de qualquer chapa política dentro do Corinthians e que quer soluções para o Corinthians. Então, um cara simples, de Jaú, honesto, correto, uma pessoa de um coração puro, ficou outro dia 2 horas numa live falando tudo sobre a vida dele, tudo sobre as empresas, toda a história dele do Corinthians. Assim, as pessoas que tentam difamar o projeto, atacando o fato do Maurício ter participado desse comitê do Pedro, ou ter patrocinado na gestão do Willian, ou ter apoiado ali financeiramente, com 10 parcelas de R$3.000 a campanha do Augusto, cara, elas só estão tentando difamar um projeto que não é mais do Maurício, que não é mais do Carlos, que não é mais de ninguém. Ele é da torcida corintiana. 90% em média do torcedor corintiano, quando participa de pesquisas em live, apoiam a Safiel. E assim, a gente está muito tranquilo com relação a esse aspecto, mas infelizmente ficamos chateados de vermos corintianos tentando difamar o projeto. De repente a gente pode marcar uma parte 2 com ele aí. Legal. Eu acho que legal esclarecer isso. Essa foi a minha última pergunta. Dani, você concorda com o que ele falou? E pode deixar uma última questão. Você ainda tem, que vocês se entrevistam todo dia. Não, eu quero fazer uma também. Quero fazer a última. Quer fazer primeiro? Eu quero, sobre os Gaviões. Quais foram as primeiras impressões do Gaviões da Fiel sobre o projeto? Né? A gente sabe que se a Gaviões abraçar a Safiel, velho, o peso é grande. Tá aqui, vai pra lá. A Gaviões não precisa nem abraçar a Safiel, basta que ela se posicione totalmente contrária à SAF de dono. Né? Que é uma coisa que já vinha acontecendo antes. Né? O Ale já deu várias já é uma coisa entrevistas. que vinha acontecendo antes. Mas assim, as primeiras impressões Mas vamos lá. lá com o Ale. Ótima. Bom, eu tive com o Ale logo no comecinho do projeto, acho que em abril. Agora você tem que pensar também, teve com o Ale, mas a eleição do Gaviões quando é? O ano que vem, né? Acho que é. Pode mudar. A gente também não sei quem que vem aí. Sim, mas a gente, logo quando começou a desenhar o projeto, sentamos com o Ale, com o Fantasma e com mais pessoas ali da diretoria para explicar o que era o projeto. Depois, o projeto cresceu pra caramba. Fizemos uma apresentação para todos os conselheiros dos Gaviões e ex-presidentes. Foi uma reunião também muito boa. A gente saiu de lá com, vamos dizer assim, com impressões muito positivas deles.
Tanto é que o passo seguinte foi marcar a reunião com todos os sócios dos Gaviões. Na minha visão, o Daniel estava lá, ele vai poder falar. Quando você falar do Maurício, você fala disso também, Dani. Foi muito melhor do que a apresentação para o Conselho. Muito mais positivo. Tá? Então, eu acho que os Gaviões que nasceram para reivindicar, para fiscalizar o Corinthians, querem uma mudança muito em linha com o que a Safiel vai fazer. Legal. Boa, Boa, Dani. Carlos. Agora, seu raio-x geral aí. E se tiver alguma última pergunta para o Carlos, para a gente encerrar o Deus Zebra de hoje. Foi mesmo bem produtiva a reunião com os Gaviões. Contou com uma presença considerável até de associados para poder ouvir sobre o projeto. Bastante gente perguntou também sobre alguns detalhes até bem técnicos, né? Sim, eles estavam muito preparados. Algumas sugestões, inclusive, que foram colocadas ali, que ninguém tinha ouvido falar antes, então deu para qualificar. Foi um debate qualificado. Acho que isso era importante, Muito né? bom. Aliás, eu me emocionei com isso, tá? Tinha um menino lá com um livro, ele tinha feito uma apostila, simulando vários cenários. Ele ficou horas e horas e horas e horas junto com o grupo dele. O Vitor. Exato. Um abraço para ele. Parabéns pelo trabalho que você fez, Vitor. O Vitor do Coletivo Democracia Corintiana. Legal. Que é também um papo legal que a gente pode ter. Pô, o CDC é fantástico. Vale a pena sim. Mas vai lá, Dani. Mas sobre o chamate, teve ali algumas questões realmente, né, que o compliance do Corinthians colocou sobre o projeto, envolvendo o nome dele, mas eu acredito que uma resposta adequada do chamate ali para o clube contorna praticamente tudo que foi colocado pelo compliance. Não acho que aquilo que o compliance colocou deveria ser visto como um obstáculo. Eu penso que aquelas questões podem ser contornadas numa discussão, né, num debate. Mas a minha pergunta final é algo que... Eu acho que eu nunca te perguntei isso antes. Mas eu fico pensando aqui, por exemplo, eu tenho pensado muito num cenário pós, já, sabe? Legal. A gente já está discutindo muito sobre a estrutura do projeto, a gente fala muito sobre aperfeiçoamentos e tal, mas eu também estou tentando começar a pensar um pouco na possibilidade de, sabe, de repente não acontecer. O clube social propor ali demandas que são inviáveis, que matam o projeto na sua essência, por exemplo. Uhum. E aí, de repente, o Corinthians ele vai e acaba se indo contra as raízes e aprovando uma SAF de dono, eventualmente. Uhum. A Safiel, ela não vai morrer por causa disso, né? Acho que não. Ela não vai morrer porque o Corinthians ele escolheu outro caminho. Vocês já pensaram que, por exemplo, caso esse cenário aconteça, esse aporte ele seja feito de forma particular em os torcedores para comprar a SAF do comprador? Ele está imaginando que vai ser vendido para alguém e que a depois a gente vai Safiel vai comprar. lá e comprar desse cara. Ele já vai no... Eu acho que se Porque, alguém assim, se meter a besta de comprar o Corinthians, Porque cara, assim, eu imagino que entre os torcedores seria uma revolta muito grande, entendeu? Exato. E poderia ser um gatilho, por exemplo, para os torcedores se unirem e até aportar um valor maior do que o cara pagou pelo clube e poder comprar do cara, Sim, o clube, sabe? E de Mas repente o cara você tem fala, que querer vender, né? Tem esse olha, problema, né? tem, mas aí é tudo conversa. Né? Não, eu sei, mas o cara tem que querer Mas vender. pensa num cenário, vamos nos colocar como esse comprador aí. Mas Cara, tá na baixa. você tá concorrendo... Não. Você tá concorrendo com uma proposta da sua torcida, cara. Sim. Meu, é muito difícil para qualquer comprador entrar nesse... Ele tá concorrendo contra o cliente. Ele tá concorrendo contra o cliente dele, né? Entendeu? Mas eu acho, Daniel, que esse cenário que você traçou aí não é um cenário impossível. Quer dizer, alguém compra e depois revende para os torcedores. Por que não? A gente vê aí na Europa várias vezes, esses empresários aí da Indonésia, da Pode muito Tailândia, acontecer. chega e compra Pode. o torcedor é tudo mas o contra, mas ele vai e estatuto compra lá- e acabou. É. Mas segundo o Tuma, o estatuto é SAF 51% do Corinthians. Isso vai cair no projeto. Vai cair? Claro, Provavelmente. porque inviabiliza qualquer SAF na prática. Sim, então. provável Mas que caia. vai passar Vai passar o quê? a aprovação de poder ter uma SAF no clube com menos que 51% de detenção? Foram colocadas ali, foram propostas emendas a esse projeto para poder tirar esse 51% e deixar na mão dos associados. Voto associativo. Ele decide o quanto por cento da SAF pode ser entregue, entendeu? Que daí numa proposta, chega a proposta da Safiel, a Safiel ela quer comprar 55%. O associado decide. Passa pelo conselho e passa pelo associado. Eu entendo que tem que passar pelo conselho, precisa, toda a SAF passa. Eu acredito que se tentassem o atalho da Assembleia Geral, sei lá, 200 sócios aí vão propor direto pela Assembleia. Ia parar na justiça isso, porque o conselho é órgão deliberativo,
Ia ser um inferno, né? Então eu até prefiro não contar com esse caminho, porque aí vai ficar nessa de, não, porque o conselheiro tem que votar, não pode passar direto pelo sócio, embora o associado seja o poder soberano, né? Então, acredito que o anteprojeto não vai ter mais 51%, mas é opinião, não tem informação sobre isso. Tá certo, meus queridos. Uma salva de palmas aí pro demais, Teixeira. Conhecemos essa Que hoje teve Felitinho. paciência aqui com a gente, hein? Mas é assim que tem Mas que é ser. muito legal o projeto. Não, cara, o Daniel sabe, paciência que a gente mais Cara, tem. independentemente se vai dar certo ou não, a gente torce pro melhor pro Corinthians, mas o projeto é muito legal, né? Você viu, começou da vaquinha, Alfinete. Muito legal, velho. Nunca imaginei que a vaquinha ia proporcionar de uma galera se reunir para pensar o bem pro Corinthians, né? Exatamente, Muito legal, né? velho. Muito legal. Acho que a gente conseguiu passar bem a limpo aí o projeto, né? As etapas, os Legal, blocos, velho. as gavetas, como você falou, como vai funcionar. Aí agora você, corintiano, preste atenção, assista mais que uma vez, volta o vídeo, tira sua dúvida Isso. assistindo. Posso divulgar o nosso site? Deve, Porra, deve. vamos. Pedir para o pessoal acessar o nosso site, então, é www.safiel.com.br. Ali, entrando no site, logo do lado esquerdo tem um botão de download, o torcedor pode baixar o projeto completo. Que legal. Ah, tá. Tem um Da book hora. de 100 páginas ali, com todos os detalhes do projeto. E também temos o nosso Instagram, @safiel1910. E lá no Instagram tem muito conteúdo também. E tem as nossas outras redes sociais ali. Tem o X, tem o LinkedIn. Então o torcedor pode se conectar com a gente de várias formas. Muito Pô, legal. legal, Quem são os velho. principais apoiadores do projeto hoje aí, público, que a gente conhece aí? Quem que tá Cara, encabeçando olha, aí a... Tem Quem são os nomes grandes. embaixadores aí do... Pessoa Então, física, empresa. Vamos lá, vamos falar. Pessoas que a gente teve e declararam bastante simpatia com o projeto. Casagrande, Marcelinho Carioca, o Mano, o Juca Kfouri fez artigos. Time pesado, hein? Fez artigos muito bonitos na Folha sobre a Safiel. O pessoal do Fala Fiel, eles tomaram uma decisão institucional de todos os 11 que compõem o podcast apoiarem a Safiel. O Cacá Catalão também no canal dele. O Manfield, da Identidade Corintiana. Cara, tem muita gente. Pô, legal. Já tem muita uma gente. galera já apoiando o projeto Sim. de forma mais Sim. veemente, de maneira Sim. pública. Eu falei do Marcelinho Carioca? Falou. Marcelinho Carioca. Quando a gente estava lá na quadra dos Gaviões, um grande ex-jogador também mandou mensagem querendo se reunir com a gente. Então, cada vez que mais legal. a gente está... Porque o projeto é bom, porque o projeto é puro de verdade, o projeto é a redenção corintiana. Muito legal. Muito bom o bate-papo, né? Demais, ó? aprendemos Né, demais, Alan? né, Alfinetinho? E tem os haters do projeto também, Tem, não sempre tem? Aí eu tem. pergunto pro Dani, tem uns Sim, haters claro. do projeto. Quem que tá com mais hate do projeto aí? De figura pública? É. Neto. Mas aí... O Neto tá com, tá Mas com aí hate também- da sala? Eu não sabia. Eu também não sabia, não. Eu não sabia. Ele tá se manifestando contra? Ele explicou por quê ou não? Não, ele acha que é igual a vaquinha. E a gente tentou explicar para ele que não tem nada a ver com vaquinha, mas ele... Mas o que ele entendeu? Que ele não entendeu qual é esse mecanismo por Ele completo, não entendeu você que acha? é mercado de capitais e ele acha que é doação igual a vaquinha. Se eu não estiver enganado, parece que eu vi o Ronaldo Giovanelli também se manifestar Ronaldo contra. Giovanelli também, ele que falou que quer uma SAF de bilionário. Eu não sei se ele assiste o podcast de vocês, mas... Ronaldo, nós não queremos uma SAF de bilionário, nós queremos uma SAF de todos os corintianos. Eu vi que ele postou lá, essa postagem dele. Do Ronaldo, né? Ele fala mais coisa nessa postagem. Ele Não... fala que não quer uma SAF de sobrinhos. O que é SAF ele falou de que tinha te sobrinho? conhecido. Ele falou que tinha É conhecido. porque e tal. o pai do Maurício é primo de segundo grau da Miriam, que é uma das conselheiras do Corinthians. Ela que tem aparecido bastante, ela, né? Miriam Atier, sim. Nas redes sociais, né? Sim. E acho que ela apareceu falando mal do Neto também, né? Ah, aí, Pareceu? azedou. Acho que ela apareceu falando mal. Eu acho que ela Aí, apareceu falando mal do aí deu Neto. problema. O Neto vai- muda de opinião logo, logo. Aí, vamos ver, né? Vamos ver. É por isso que eu fiz questão de te perguntar aquilo e entender depois e conversar. Qual que é o nome dele? É Maurício? Maurício. Porque acaba atrelando de alguma maneira. E aí Não, fica. cara, eu tenho certeza que Não, ele vem então, aqui. Não tem problema Eu nenhum. acho que isso Legal. é importante pro projeto. Eu acho que é importante pro projeto Deixar tudo ele nas aparecer claras, né? mais, Sempre. falar mais, É. pra
não ficarem dúvidas, né? E te dá uma folga, né, cara? Mas, meu, você quis se enfiar com o Corinthians, acabou férias, começando, esquece, Carlos. você não Tá vai começando, viajar. José. Ele vai tá passar- todo dia falando esse negócio em algum lugar. Mas, É cara, incrível. mas é o sonho do cara. E aí sonho o deles, Deus Zebra também, depois que o Deus Zebra fizer todas os seus estudos e tal, também, pô, virem apoiadores, pô. Não é claro, impossível. legal, pô. Eu gosto sempre de estudar muito as coisas, Eu acho legal conhecer também. as pessoas, Ó, esse já conversar. estudou muito. Cara, Exatamente, muito, muito. entendeu? Porque, assim, cara, eu acho que a minha maior contribuição, seja para um lado ou para o outro, na verdade não é nem questão de apoiar ou não, é fazer isso aqui. Perfeito. É debater, Fazer o pessoal entender. né, velho? fazer as pessoas Não, entenderem. isso já é ótimo. Fazer as É. pessoas entenderem, sem puxar nem para um lado nem para o outro, que acho que isso é o mais importante. Que eu nunca quis ser relacionado ao Corinthians, um cara de puxar o saco de um lado ou de outro, um cara de querer ser salvador da pátria de um negócio ou de outro, que eu acho que a minha função nunca foi essa. E mesmo nem assim- vai ser. Mas, porque eu mas sou- Alfinete, posso te porque eu falar uma sou coisa? só um Você é torce- corintiano, certo? Sim, Você porque e o eu Alan sou são só corintianos. porque eu sou só um torcedor. Mas como profissional de comunicação, o que eu acho importante? Sempre mostrar. Perfeito. Mostrar, debater, dar espaço e tentar conduzir a conversa para o melhor entendimento das pessoas que estão Não, assistindo. e esse é um baita serviço que vocês prestam, sem dúvida nenhuma, cara. E parabéns por prestar ele bem da forma que vocês estão fazendo. Não é todo mundo que faz isso. Acho que isso é louvável. Mas é o seguinte, cara. No final do dia, todo corintiano vai precisar se posicionar. Porque ou o time do povo vai virar um time de dono, ou vai virar um time dos torcedores. Sem dúvida. Então, Sem eu acho dúvida, importante plenamente. que todo corintiano Sem dúvida. se E esse posicione. tipo Não de vamos- não conversa vamos aí. poder se omitir. E esse tipo de papo que a gente teve hoje contribui muito para mim, para ele, para o Dani, Sim. para você, para todo mundo que está assistindo tomar a melhor decisão para o Corinthians no momento na hora que essa hora chegar. E que parece que não está longe. Muito obrigado, Carlos. Ô, Obrigado cara, de coração. sensacional, viu? Dani já Obrigado é por da você casa, falar. Vocês, Demais, cara. né? Obrigado, Ah, o José. Dan- o Dani é monstro. Vai pra Santos. É igual o Chorão. Vai pegar, É igual o Chorão, torce eu pro tinha Corinthians que e ir, pro pô. Santos. vai velho. pegar férias agora. Ah, mulher, aí, ó. Vai Aí, ó. pegar férias O agora. homem tá Ciro quebrando não me contou, tudo. não. Não, É, Finete, não. tá quebrando tudo na Paulista, nas baladas, que eu tô sabendo aí. Eita. Obrigado, Alan. Eu também não tô sabendo. Obrigado à nossa parceira Lead Travel, Grande leadtravel.com.br e a BetSul, sua bet de norte a sul. Uou. Uou. Sigam a gente nas redes sociais, estamos no Spotify também, É, hein? moleque. A gente bateu aí outro dia, Ah, fala aí. top 40 de podcast de esporte mais ouvido no Oh, Brasil. que legal, Finetinho. Então tá Top, lá no mano. Spotify, então escutem a gente lá no Spotify também. Bom. Muito obrigado e até! Ui, sextou.